playlist aí que é VNcast. Aí você vai poder ver todos os programas aí. Hoje nós estamos aqui no programa de número 53. Aí você vai poder ver tudo aí. Mas vamos lá, estamos aqui com problemas técnicos. O pessoal tá falando que tá sem áudio aí. Volta do começo. Vamos voltar? Vamos soltar a vinheta de novo ou não? Não, pode ir. Ao vivo é assim, né? O pessoal já tá ouvindo aí, gente? Então vamos lá. Eu vou fazer a apresentação aqui para vocês de novo. Seja muito bem-vindo ao VNcast. Conversa de diferentes testemunhos e histórias que exaltarão ao nosso Senhor Jesus. Você vê aqui, aí o pessoal agora está falando que está com som. Aí, ao vivo é assim mesmo, né, gente? Você até com grandes programa de grandes públicos, aí tem falha, acontece essas coisas aí. E como eu estava dizendo aqui, talvez você não tenha escutado, você é o diferencial aqui do nosso programa, por quê? Porque você faz parte dessa mesa, fazemos ao vivo para você poder estar conosco aqui, colocando perguntas, comentários. Vem com a gente, vai ser benção, estamos aí chegando, talvez no horário aí do seu jantar, senta com a gente aí, vai ser benção estar contigo aí. Segue a gente lá no @VN_cast, lá a gente coloca os próximos programas, cortes, foto com o nosso convidado aqui. Vai ser precioso estar em contato aí com vocês. Aproveita e tira foto aí desse momento, posta lá, marca a gente, vai ser benção. Se você recebeu esse link de alguém ou acessou através da rede social aí, o link aí do Vida Nova TV, se inscreve, põe o sininho aí para você receber as notificações aí das nossas programações, os outros VNcast, nossos cultos e aqui a programação da nossa igreja. Vai ser precioso estar em contato contigo aí. E também tem uma playlist aí bem bacana aí com todos os programas do VNcast. Hoje nós estamos aqui no programa de número 53. Tem outros montões de programas aí que você pode ver conversas abençoadas que nós tivemos ao longo desse 1 ano e meio. Estamos aí no VNcast e com certeza você vai ser edificado. A gente gasta tempo em tantas coisas, né? Por que não gastar tempo aí ouvindo sobre testemunhos, sobre Jesus e todas as histórias aí que nós vimos. Eu sou Cleverton Vieira, é uma honra estar contigo aqui, um prazer dividir esse tempo contigo. Estamos ali o nosso maestro Felipe Mateus. Hoje estamos aí com a estreia aí com a gente. Boa O noite, Isaac Lozano, certo, Isaac? Isso. Aí, acertei. Estreando aí com a gente, me ajudou aí na organização de tudo aqui. E é isso. Tá dando um suporte aí pra gente. Isso aí. E aí, boa noite, Isaac, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal do chat, Angélica Dorni, Carlos Simone. Pessoal de casa aí. Uhum. Fala aí, Isaac, quem tá aí com a gente? Luiz Esteves, Vitor Miguel, Milene Penalti, Karina Medeiros e tantos outros espectadores aí. Ó, que bom, hein? Já Muito tem uma bom. galera aí com a gente. E boa noite, pastor Clever, tudo bem aí? Tudo bem, Felipe. Bora lá para mais um VNcast, né? Vai ser top. Vai ser benção, um assunto aqui que a gente tem dúvida, né? Questão de chamado e tudo mais, até a gente dá aula, atende pessoas, às vezes muitas pessoas têm dúvida nisso, né? Ah, o que será? Qual que é o meu chamado? No que eu posso servir? Qual a ligação do meu chamado com a profissão? É isso aí, hoje você vai ver uma conversa aqui com a nossa convidada você vai ver talvez, né? Bom, deixa pra lá, não vou dar spoiler não, vamos pegar nossa conversa aqui. Exatamente. E vamos falar do nosso patrocínio também, né? Bora lá, Felipe. Patrocínio de sempre aí, da nossa querida Elise Biscoitos Decorados. E mostra aí, Isaac, pra gente o bolo aí, pra galera ver. Aí, hein? Fazer o pedido dela lá no... O daqui tá aberto, não é de plástico, viu? Não é de plástico. Aqui, ó. Ó, bolinho da Elise. Aí. E como vocês continuem. Como o Márcio fala, sente o cheiro aí. Sente o cheiro.
Mas manda um direct lá para Elis, pede a sua encomenda lá, que tem bolo, tem biscoito, tem beijinho, tem um monte de Isso aí. guloseimas. E é Ainda, isso, ainda bem que eu tô sentado, né? Senão o né? pessoal Para ia ver poder. quem era o testador lá. Bem isso. E falar para o pessoal compartilhar, né? Porque é um tema, como o Cleverton falou, é um tema relevante, né? Que a gente ouve muito falar, né? Tem muita dúvida. Então, compartilha, deixa o like aí para engajar mais ainda o nosso Isso VNcast, o aí. canal da nossa igreja, tá bom? E é isso, convida todo mundo. Bora lá, isso aí. Vamos então Bora lá apresentar para o nosso nossa papo. convidada aqui, né? O povo não quer ficar com a gente, não, né, Felipe? Exatamente. Bora lá, então antes da gente chamar nossa convidada aqui, compartilha o link, chama o povo aí. A gente compartilha tanta coisa, compartilha o link aí para que mais pessoas possam estar conosco aqui. Tenho certeza que você vai ver talvez aí a questão de chamado de forma diferente a partir de hoje. Então chama o povo. Bora lá então, nossa convidada é jornalista, formada na Universidade de São Judas Tadeu, pós-graduada na Casper Libero, casada, tem 2 filhos, a Priscila e o Gabriel. Ela congrega na IBC de Santo André, atua no jornalismo cristão há 22 anos, já trabalhou na revista Eclésia, na revista Comunhão, no Gospel Prime, trabalhou com Portas Abertas, muito bacana, a gente fez algumas coisas com Portas Abertas aí esse ano. Hoje ela é jornalista do portal de notícias Guia-me, que você pode ver aí pelo Instagram, por vários meios, você pode acompanhar ali as matérias da nossa convidada, e trabalha também no Dizoscope. E ela já esteve aqui comigo, e da outra vez ela falou que ela era apaixonada pela Bíblia, e não tenho dúvidas que ela continua. Cris Benoni com a gente, muito bem-vinda, Cris. Obrigada, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E vamos lá, né? A Cris já esteve com a gente lá no comecinho do VNcast, se Sim. não me engano, foi no 8º programa, né? Pelo que o nosso maestro Felipe confirmou aqui, né? E estamos aí. Naquela ocasião, né, Cris, você tinha comentado alguma coisa, profissões, Sim. chamado. Aí outro dia aqui eu estava dando aula para o pessoal aqui, aí surgiu algumas conversas, falei, opa, vamos bater esse papo lá Vamos no falar de novo VNcast, disso. né? É isso aí. E você está vendo aí, né, você que está conosco, o tema aí do nosso papo hoje aqui, o tema central, né? É o que meu chamado tem a ver com a minha profissão. Por isso que eu falei agora há pouco, talvez a partir de hoje você vai ver que o chamado pode ser algo que você nunca imaginou. Às vezes a gente tem aquele negócio, puxa, o meu chamado, vou exercer na igreja. Vamos lá, a Cris vai falar uma porção de coisas aqui para a gente hoje, que vai fazer a gente pensar de maneira diferente. Mas aí, né, até nesse meio tempo, eu tinha convidado a Cris já para estar conosco aqui, aí nesse meio tempo surgiu a questão aí da crise lá em Israel, na Palestina lá. No finalzinho ela vai dar uma pincelada sobre isso aqui pra gente, que ela até começou a escrever algumas matérias, né, Cris? Já. Eu vi lá essa semana aqui, aí ela vai dar uma pincelada pra gente do que está acontecendo, tudo mais ali, vai dar alguns detalhes sobre isso. Então, se você quer saber um pouco mais, vem estar com a gente. Mas é o nosso tema principal, o que meu chamado tem a ver com a minha profissão, isso tem relação? Vamos conversar aqui com a Cris e a gente vai saber disso aqui. E aí, Cris, como que tem sido, né, essa vida de jornalista cristã, né? Hoje a gente vê tantas situações, né, com relação ao jornalismo, muitas questões deturpadas ali, as pessoas falam: "Ah, o jornalismo não é como antes", todas aquelas coisas. Você como jornalista cristã, o que você tem ouvido sobre isso? Como que tem sido, né, essa questão ali, os desafios do jornalismo cristão hoje em dia? Compartilha um pouquinho pra gente sobre isso. São grandes desafios, né, porque a gente trabalha com a palavra de Deus em primeiro lugar, então a gente tem os valores que defendemos, né, que são os valores do reino de Deus. Então, o que é difícil hoje em dia é combater a desinformação, Hum, porque a mídia é muito tendenciosa, hum. então é trabalhoso, né, você Interessante, a vida de uma jornalista, Aham. né.
Às vezes a gente fala isso, talvez as pessoas pensem: "Puxa, será que é, né?" Até às vezes a gente fica: "Será que está sendo tendencioso?", não é? Pelo que você vê, então, É. a grande mídia Sim, sim, é normalmente é totalmente diferente do mundo do jornalismo cristão, uhum, porque a gente trabalha priorizando sempre a verdade e os valores de Deus. E quando você olha para o jornalismo secular, vamos dizer assim, é completamente diferente. Então eu falo assim, é um jornalismo tendencioso, comprado, uhum. né, que fala o que realmente é de interesse deles, são ideologias por trás dos veículos, então Uau! é bem complicado mesmo. Já dava Mas outro a gente programa pra gente falar disso também, é, Cris. é. Então a gente preza por sempre estar dentro, por isso que eu falo do propósito, né, Uhum. do propósito de Deus, sempre dizendo a verdade, e a verdade, ela é a verdade bíblica, né, a nossa verdade é Jesus Cristo. Então é completamente diferente, e cada dia fica mais difícil e mais complicado. É, né. Sim, com o mundo que a gente vive hoje. E, às vezes, assim, Cris, que às vezes a gente vê muita nem hoje mesmo, né, estava vendo algumas postagens, tá, não vamos entrar na questão da guerra agora, mas só um exemplo de uma notícia, nem lembro qual era a notícia, mas era algo falando ali sobre a guerra, posicionamentos, e aí tem várias opiniões embaixo, né. Sim. Nas matérias que você publica, tudo mais, sei que você até compartilha, às vezes, suas matérias lá, né, eles publicam também ali em Instagram, como que é essa questão ali? Tem muita opinião que às vezes machuca, assim, essa questão de ou você como jornalista já tem casca grossa com relação a Ah, isso? com certeza tem que ter, né. É, né. Mas sim, são opiniões que com certeza batem de frente com a palavra, né, que confrontam as Uhum. escrituras o tempo todo, independente do tipo de notícia, mas principalmente quando são notícias, sobre ideologias, né, não precisa nem citar, né, mas Sim, são sim. várias. Por exemplo, se você falar de ideologia de gênero, que é a mais polêmica, então assim, é o tempo todo batendo de frente com a criação de homem e mulher, que não é mais isso, que você pode ser o que você quer, você pode fazer o que você quiser. E aí Então tem os isso questionadores ali no que você está escrevendo sim, é também. que na verdade o público que segue esse tipo de notícia é mais o público cristão, Aham. né. Tem os haters também, mas são Ah, então, poucos, isso né. que eu estava querendo chegar. É, Aparece hater também ali, sim. né. Aparece até satanista, É. tem de tudo, né. Só que é um jornalismo dirigido, é para o público cristão. Então, normalmente, quem está ali lendo essas matérias são pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente, Uhum. né. Mas até dentro das igrejas, a gente precisa combater a desinformação, precisa tomar muito cuidado, porque não é todo cristão que acompanha um veículo cristão. O cristão acompanha tudo hoje em dia. É Uhum. tudo que tem no YouTube, tudo que tem no TikTok, e aí como Consome você muita falou coisa, né. exatamente, né, é a infoxicação, né. Eita, nós. É intoxicação de tanta informação tóxica. Então, às vezes, o cristão acompanha certos veículos tendenciosos, como a gente Uhum. falou, e acaba perdendo, essa mentalidade de Cristo. Isso acontece. Então, hoje em dia, tem cristãos defendendo ideologias que não são bíblicas. Tem Uau. muito disso. Pois é, né, é a desinformação que você falou, né. É. E até a gente tá falando um pouquinho fora do ar aqui, em outro programa eu lembro da gente ter comentado algo também, bem rapidinho sobre, né, a questão de que hoje o povo nem se aprofunda, né, numa matéria, em Não. algo ali, vê talvez uma manchete ali, e É. aquilo vira verdade e nem lê o resto, né, e É, aí é aquilo que a gente estava conversando, né, o povo briga só por ler o título, e não sabe nem qual é o conteúdo da matéria, então, assim, tem muita preguiça também para a leitura. Então as pessoas leem um título e já dá opinião em cima do título e daqui a pouco o povo tá brigando lá, né, é, mas não leu a matéria. E às vezes então a gente tem aquele trabalho todo de pesquisar, de apurar, né, todas as tanta notícias, coisa as ali, opiniões, né, explicar, né, mostrar que conforme a Bíblia tá aí a errado, que tá pessoa lê certo, o título, lê o arruma título e briga. briga, e a gente fala assim: "Trabalhei à toa, né, não é fácil". É, isso aí. É, à toa nunca é, né, que sempre tem alguém mais, Sim, sim. isso é interessante mesmo. Até a gente estava comentando, né, outro dia eu estava vendo um programa de televisão, e aí perguntaram ali para um cantor:
E as músicas suas estão passando de 3 minutos. Cara, até música, né, a É, gente, eu digo, como sociedade, né, não estamos tendo paciência para ouvir música, né, é, e acaba que a gente fica muito superficial em tudo, né, e é, acho que talvez seja um grande desafio também do jornalismo, né, Cris? sim. Você tem que ser, às vezes, talvez ali, né, mais, como que eu posso dizer? Mais eficiente, né, mais objetivo em algumas coisas ali, né? Sim, sim. Sim. E a palavra de Deus, né, ela já nos ensina a meditar. É, As pessoas não estão mais meditando. Então, assim, ler a Bíblia é diferente de você estudar a Bíblia, é diferente de você meditar na palavra, porque a meditação, ela requer uma é, profundidade. Então, você precisa ler, você precisa entender, você precisa praticar. As pessoas mal estão lendo, pois é. e muitas vezes estão consumindo o quê? O que que é a palavra para elas? A palavra é o que elas ouvem do púlpito, do pastor ou do influencer, né, às vezes nem vai até a igreja, né, às vezes está Esse é o negócio, né, assistindo um às vezes é do pastor, influencer. e assim, e aí o que tem de Bíblia nisso? Às vezes é uma palavra distorcida, ela acredita naquilo e acaba praticando errado. Então não vive o evangelho. A gente tem essa carência nas igrejas hoje também. Uau, é verdade, né, Cris? E isso é um problema, acho que até a gente tá falando de muito jornalismo, acho que da igreja como um todo, né? É um Uhum. desafio, né, para a igreja como um todo isso, né, as pessoas não terem profundidade, as pessoas, a questão do self-service, o self-service, né, que você pensa ali, né, você vai passar no self-service de uma lanchonete, eu não vou falar o nome, porque não fizeram propaganda aqui, né, mas mas é um self-service ali, self-service não, um drive-thru, que você vai ali, uma cabine você pede, a outra você paga, a outra você pega a comida ali, rapidinho, você nem sabe É, quem está do outro lado e muitas vezes a gente quer isso com a palavra de Deus, né, tem muito quer disso, né. algo ali rápido que outro dia até, não vamos falar de nomes aqui, mas eu estava vendo de uma pessoa que tem muitos seguidores aí, né, e não fala nada sobre a palavra, né, nada do que eu vi fala sobre a palavra. E pessoas ali embaixo falando: "Puxa, isso mudou minha vida". Eu falei: "Meu Deus, gente, né, a gente está realmente, vivendo tempos complicados, né". As pessoas, é que nem você falou, elas estão indo para a igreja para consumir, elas não estão indo para adorar. Então muitos entram na igreja em busca de um milagre, o outro está em busca de uma cura, de uma porta de emprego, e depois que consegue, que consumiu, conseguiu, já não tem mais tanta importância o ambiente da Uhum. igreja. Foi, E cheguei no objetivo e né, e tem muito disso, é que nem você falou, muito superficial, pois é. infelizmente, né. Então não dá para você considerar uma pessoa que entra na igreja para consumir como uma pessoa cristã. Uhum. Porque você consome quando você é o bebê na fé, conforme diz a palavra. Sim, sim. Então você tem ali o leite espiritual, mas você precisa crescer. Então você tem que passar pela infância, adolescência e a maturidade. É, E quando você chega na maturidade, você precisa preparar o prato para alimentar outras pessoas. você precisa dar, né. Então assim, tem muita gente que tem 20, 30 anos de igreja, ainda pensando só em consumir. E a conta não fecha, né. Não, O ciclo não depende do que o pastor vai falar para poder ter aquele alimento espiritual. Então, assim, é uma criança eterna dentro da uhum, igreja. Não tem a maturidade ainda para alimentar outros, né. Então, assim, é uma igreja com muitos filhos e poucos pais, poucos né. pais. É o ciclo da vida. Quando uma pessoa ela namora, ela casa, ela tem Cresce e vai os gerar filhos os seus. precisam crescer e ter outros É filhos. interessante que a gente vê em tudo. Isso. Exatamente. Falando agora, pensa em tudo, né, a gente tá vendo isso, carência de paz, né. É. Isso aí, mas vamos lá, né, a gente a Cris já esteve aqui, ó, procura aí na nossa playlist aí que eu te falei, programa número 8. A Cris esteve com a gente aqui falando de vida, de jornalismo cristão, e foi bênção também a outra vez que ela esteve aqui conosco, e até o que originou esse papo aqui depois, 1 ano e pouco depois, né, que a gente esteve junto aqui, né, Cris? É. A Cris é da casa aqui já conhece o caminho, já esteve conosco aqui ministrando na igreja e tudo mais. A gente conversa, eu compartilho até muitas coisas que ela publica lá. E eu quero ir até para o tema hoje, do tema de hoje aqui da nossa conversa. E aí vamos falar algumas coisas aqui até a gente chegar na questão ali do chamado e profissão. Eu estava até vendo
Então, o seu compartilhar de hoje ali, Cris, falando aqui do programa, e você colocou algo ali interessante, que eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. Você falou: "Vamos falar sobre chamado, missão e propósito". Uhum, Qual que é a diferença ou qual a relação entre os 3? Fala um pouquinho pra gente sobre, Cris. uhum. Bom, eu vou começar com uma passagem bíblica que está em Lucas 8, de 45 a 46, que é um texto, assim, que eu amo. Naquela ocasião, né, que a mulher estava em busca de cura, que tocou no manto de Jesus, na Uhum. orla, né, e aí Jesus falou: "Quem tocou em mim?" Como todos negavam, Pedro disse: "Mestre, a multidão se aglomera e te comprime", mas Jesus disse: "Alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu virtude". Então gostaria de começar falando sobre essa palavra virtude, né. O que Jesus sentiu sair dele naquele momento foi o dom da cura. E da mesma forma, se devemos ser como Jesus, nós também temos uma virtude dentro de nós, e nós temos que derramar essa virtude sobre a vida das pessoas, né. E quando a gente sente, por exemplo, aquele prazer em fazer algo que faz brilhar seus olhos, que faz o seu coração queimar, né, isso é uma virtude. Quando a gente está, eh, dentro dessa virtude, dentro desse momento de derramar, é que a gente pode chamar de dom. Isso é o dom, né, diferente do talento. Por quê? O talento é uma habilidade que você precisa treinar. Agora o dom é uma coisa que nasce com você. E é um presente, né, uma dádiva Isso é de bacana, Deus. Cris. Isso, pessoal, É, fala um pouco mais, que o povo tem bastante dúvida com relação a isso, é, entre dom e talento, né, isso é interessante da gente. o dom ele nasce com a gente, o talento ele precisa ser treinado. Então, assim, nós temos as habilidades, mas o dom é algo que você faz desde criança, todo mundo percebe, sabe aquele algo que a pessoa sente a diferença? Fala: "Você sempre foi assim, Uhum. você sempre fez isso bem". Então, assim, pensa, por exemplo, na sua vida, e começa a pensar em algo que as pessoas sempre elogiavam ou chamava a atenção das pessoas, isso é o dom. Então tem gente que tem o dom do sorriso, tem o dom do abraço, tem o dom do amor, tem o dom de desenhar, tem o dom de escrever, tem o dom de falar, se comunicar facilmente, Ah, tem o dom de cuidar de pessoas, o dom da intercessão, o dom da oração, tudo isso é dom, mas a pessoa começa a sentir que ela tem facilidade para aquilo, que aquilo flui de dentro dela. Então por isso que eu falo, é diferente do talento, porque o talento você tem que treinar, o dom não, ele vem acontecendo ao longo da sua vida, e tem gente que nem percebe. Às vezes a pessoa fala: "Mas eu não tenho dom nenhum, Deus não me deu dom". Não, deu dom. É que às vezes a pessoa começa a fazer comparações. Então fica sempre olhando para o outro, né: "Ah, aham. o outro, ai, que canta tão lindo. Ai, eu não sei cantar, eu não sei isso". Então vai para o lado negativo, né, para o lado da comparação. Mas a pessoa precisa olhar para dentro de si. O dom tá ali, com certeza, porque Deus depositou o dom em cada um de nós. Interessante, né, então o dom Nasce com a nasce gente. com a gente. Pode acontecer, Cris, da pessoa, que nem você falou da situação, né, que às vezes a gente faz comparações e às vezes a pessoa nem presta atenção. Pode acontecer da gente descobrir esse dom ao longo da vida? Com certeza, com certeza. Tem coisa que até a gente nem exercita, né, quando talvez é criança ali. Tem coisa que eu comparo com a minha com a minha vida, né. Teve coisas que Uhum. eu descobri na caminhada e Sim, algumas até na caminhada recente, né, mesmo com mulher que não pode perguntar a idade, né, mas com na faixa dos 40 anos tem coisa que a gente vem descobrindo ainda, sim. né. É porque você vai descobrindo e você vai lapidando. E aí, conforme você vai exercendo, você vai, como Jesus, né: "Eu senti sair virtude de mim". É. Conforme você vai sentindo isso, você vai se aperfeiçoando. A gente vai chegar lá, porque tem até texto bíblico nos ensinando a descobrir o Ótimo, dom e ótimo. exercitar, né. Então, a gente tem que lembrar, virtude é um bem sobrenatural, é um poder. Né, a gente pode até dizer assim, é uma excelência, é um dom. Em Atos 1:8 diz o seguinte: "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra". Então olha que interessante, você nasce com um dom, mas você precisa receber poder. Porque você pode usar o seu dom para o bem ou para o mal. Uhum. Vamos falar de uma pessoa extremamente organizada, uma pessoa que tem o dom de administrar.
Se a pessoa não está no caminho de Deus, ela pode, de repente, ser um traficante de droga e fazer aquilo com total excelência, mas para o mal. Entendeu? Então, A quando pessoa tem um dom, pode usar mas usando para coisa errada, para o mal, ou pra... por exemplo, um comunicador. O que ele pode comunicar? Não é todo comunicador que fala da palavra de Deus. Uhum. O cara, de repente, é bom, ele consegue se conectar com as pessoas, mas pode ser um satanista, por exemplo. O dom está dentro dele, Deus deu, Deus o formou, mas ele não escolheu até aquele ponto seguir o caminho de Deus. Então ele vai usar o dom para outro lado, para outras coisas. Então você Olha aí. descobre o seu dom, né? Quando você está trabalhando com Deus, eu gosto de falar que a gente trabalha com Deus e não para Deus, né? Porque Deus busca adoradores e não trabalhadores. Então, quando você está trabalhando Isso aí. com Deus, você recebe o poder. E aí você consegue enxergar o que é o seu dom. E aí você sente sair virtude de dentro de você. Uau. Então podemos dizer, Cris, que você falou de receber poder de Deus, né? A partir do momento que a gente recebe esse poder, aí o dom vai ser usado Para o reino. para o reino de Deus, para o propósito, né, Sim. de Deus através da nossa vida. Uau, aí, eu falei que a gente ia sair com coisas que você talvez nunca tinha pensado aqui, né? Essa questão da gente vir com dons, Deus colocou o dom desde o nosso nascimento, o propósito ali, e a gente não se voltou para o lado de Deus, não deixou o poder ativar aquilo em nós e fomos para lugares ali que não eram da vontade do Senhor. Muito bom, Cris. E eu ia perguntar isso mais adiante, mas segue aí depois, tá, Cris? Tá. Mas, por exemplo, que às vezes a gente fala, num contexto de igreja ainda aqui, né? Uma pessoa, um bom músico. O Uhum. cara tem talento. Uhum. E se essa pessoa tem talento, que é algo que você falou que é treinado, algo que Sim. aprendeu ali com aula, o que quer que seja, ele tiver por insistir, por exemplo, confundir com chamado. A diferença entre a pessoa que está ali por talento e a que está por dom é que você vai sentir a unção. Uhum. Então você pode achar, assim, maravilhoso ouvir aquele músico tocando ou cantando, mas você não vai sentir o poder espiritual. Então, assim, aquela música e aquilo foi um momento ou aquilo vai transformar a sua vida? Porque os adoradores têm esse dom Sim. de levar você a adorar a Deus. Então, muitas vezes você acha bonito, mas você não está conectado ali com o Espírito de Deus. E muitas vezes o músico está ali tocando e às vezes nem começou a cantar e você já começa a sentir a presença do Espírito Santo. Isso é a unção. Eu acredito que a unção é derramada sobre o dom da pessoa. Então, eu dei exemplo, né, de músico, mas foi só um exemplo. Como eu costumo dizer, quem caminha comigo sabe, é só uma ilustração. Mas isso pode acontecer em tantas áreas. Que a gente falando ainda de igreja aqui, né? Seja ministros até da palavra, né? Pregadores, né? Que talvez tenham o dom da oratória, tudo. Vou falar, eu já fiz cursos de oratória, tudo mais, tá, gente? Mas isso é interessante isso, Cris. O que você viu que eu falei que a pauta aqui que a gente faz, né? A gente vai saindo conforme vai conversando aqui. A gente tem um dom ali. A gente tem aquele dom ativado ali por Deus. Temos que investir nisso? Investir naquela situação? Ou é só, puxa, Deus que me deu e não faço mais nada? Fala pra gente um pouco sobre isso também. Tá em 2 Pedro 1,5,7, ó, estava na sequência. Ela já tem as respostas para tudo aqui. Desviando, né, nossa isso aí. a gente orou antes, É né, isso aí, então, com certeza. a gente tem que ter propósito nisso aqui que a gente está fazendo, né, a intencionalidade. Então, que as pessoas saiam edificadas através da nossa conversa, né. Então, 2 Pedro 1, de 5 a 7, diz o seguinte: "Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, à sua virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor."
Então vamos meditar agora na palavra, não só Isso, ler. bora. Então vamos lá, o que que é a fé? A fé é a sua convicção, né? O seu relacionamento com Deus, é a sua intimidade com Jesus. Essa é a sua fé. Sim. Você vai acrescentar o que à sua fé? A virtude. Aí entra o dom, né? Aquilo que Deus derramou sobre as nossas vidas. Então, o que a gente vai derramar sobre as pessoas, aquilo que nos dá prazer sem fazer esforço algum. Então, você acrescenta a sua virtude à sua fé. Aí, à sua virtude, você vai acrescentar o conhecimento. O que significa isso? Você vai buscar conhecer mais sobre essa virtude, sobre esse dom, você vai se especializar, você vai priorizar esse dom. Então, você já não vai entrar na igreja fazendo 1000 coisas. Você vai pedir direção de Deus e você vai exercer qual é esse seu chamado. Você precisa priorizar, porque às vezes a gente faz 1000 coisas dentro da igreja, mas só uma delas é que realmente faz parte do nosso dom, da nossa virtude. Se a gente investir mais tempo nisso, mais conhecimento nisso, em cima dessa nossa virtude, a gente vai sentir que a coisa começa a acontecer de uma maneira diferente. Isso é importante, né, Cris? Segura aí, segura esse Tô ponto aí, segurando. porque isso é importante, porque às vezes a gente começa a se envolver. Eu já tive histórico disso, né? Uma porção de pessoas, talvez, que estejam ouvindo ou vão ouvir a gente, já tiveram nessa situação. Ah, faz isso, faz aquilo. Porque a igreja tem uma demanda, né? Sempre tem demanda. Aí você vai, vou me envolver nisso, vou me envolver naquilo, vou me envolver naquilo outro. Até certo ponto é importante. Porque se a pessoa não tem certeza, Não tenho certeza ela ali tá do que. testando e ela tá trabalhando, ela tá servindo, ela tá ajudando. É positivo. Uhum. Mas e trabalhando ela vai começar a sentir. Onde foi que ela derramou virtude? Aonde foi que ela sentiu mais prazer, que ela trabalharia ali até 2 horas da manhã e chegou em casa ainda não tá cansada, de tão viva que a pessoa ficou. Ela vai sentir. Então, assim, nada melhor do que testar. Não é tão simples assim. Eu chego na igreja e falo: "Ó, gente, Já meu dom é sei, isso aqui", isso tá? aí. Não, mas você precisa limpar o banheiro Bacana a gente primeiro. compartilhar isso, Cris, que Vamos muita varrer o gente chão primeiro, vamos dar valor para a organização na igreja, vamos fazer tudo o que precisa, né. Então, quando a gente não tem certeza, a gente tem que servir na necessidade e com amor. Uhum. E a gente aprende com isso. E aí a gente começa a se descobrir. É que nem uma flor, né, começa a desabrochar, vai a primeira pétala, vai abrindo aos poucos até ela ficar plena, né, receber a luz que vem do alto. Então para tudo tem um caminho, para tudo tem seu tempo debaixo do céu, não é? Isso Então aí. tem o tempo do treinamento, tem o tempo da descoberta, para tudo isso tem que ter paciência, né. Então assim, ó, todo propósito tem o seu processo. Então a pessoa precisa ser humilde. Não é só chegar na igreja e falar: "Ó, sou Ó, eu sou pastor tal. aqui", né. É que se a gente for ver, né, se a gente fosse perguntar para uma pessoa, a hora que ela tá chegando, vai, sei lá, na O que igreja, você quer começando uma fazer? caminhada, você quer fazer o quê? O que que a pessoa ia Quero, escolher? né, de repente a Eu pessoa fala quero assim: "Ó, eu quero cantar, é, eu sou levita". eu quero É. cantar, eu quero pregar, né, ia ser talvez Então, ali né. meu irmão, se você tá ouvindo aí, você fala: "Puxa, eu tenho esse desejo". Ó, como a Cris tá falando aqui, isso é precioso, né. Na caminhada, isso vai aparecer, isso vai florescer, né, o Sim, florescer é bem interessante, porque florescer é algo natural, né, eu digo quando a gente vive as coisas de Deus, é naturalmente sobrenatural, né, é, as coisas vão aparecer na sua vida, então isso é muito interessante. E testar, como a Cris falou, né, a gente tá ali atender a demanda, né, um isso. momento ali vai precisar de você em Sim, determinada coisa, naquele exercer Deus vai falar contigo e você vai é, sentir, você vai entender. Isso é bem interessante que ela falou, aquele negócio que você faria até de a graça. madrugada, de graça, até tarde. Uau, olha aí que conversa. A gente só começou agora, já tá precioso aqui, ó. Chama o povo, você que tá aqui, chama o povo para estar aqui com a gente. Olha, que preciosa conversa que nós estamos tendo aqui e só tá no começo, hein. A Cris nem começou a falar do nosso tema aqui mesmo, que é a profissão e tudo mais, olha, que benção a gente muita gente tem dúvida, né, Cris, com relação a Tem, isso, a gente que atende, né, eu tô no pastoreio aqui, a gente atende tanta pessoa que às vezes a pessoa, né, tá ali: "Poxa pastor, e aí? Que onde eu me encaixo? O que que eu vou fazer?" Olha aí, escuta a Cris aqui, ó. já que a gente tá na primavera e eu dou o exemplo das flores, né, eu vou falar da borboleta que eu amo, tá. Olha aí.
A borboleta não passa por um processo também? Sim. Então ela é do ovo, ela passa pro casulo, então ela tem aquele momento difícil de solidão, de dificuldade, de aperto até, e ela sofre para sair do casulo até ela abrir as asas dela, não é assim? Não é um processo? Sim. E ninguém pode interromper esse processo, porque ela pode ficar com a asa mirrada e não voar. Então, por que que eu dou sempre esse exemplo? Porque às vezes o processo dói, às vezes é difícil. E às vezes a gente fala: "Meu Deus, mas eu não estou enxergando nada, não estou entendendo". É o momento do casulo. Tá difícil, você não está entendendo. É igual a semente embaixo da terra. Às vezes ela brota embaixo da terra, cria raízes para depois ela sair e aparecer para fora da terra. Então, assim, tudo é um processo. Até no momento que a gente não entende nada, a gente está crescendo. Se for usar outro exemplo ainda, bíblico, vaso de barro, por exemplo, tem o momento do barro, tem o momento da limpeza do barro, tem o momento da formação do barro, depois ele vai para o forno, imagina, até 900 graus para poder virar um vaso, depois ele vai para a secagem, fica no sol, fica na prateleira, paradinho, e aí a pessoa fala: "Ah, mas não estou sendo usado para nada". Calma, você está na prateleira, mas tem que ser cheio do Espírito Santo primeiro, para poder alguém pegar nesse vaso e derramar. Se o vaso estiver vazio, não vai servir de nada, não é? Então, assim, É tem verdade. vários exemplos de que o propósito passa por um processo. Então, a gente tem que sempre estar na palavra de Deus. Todo processo exige da nossa parte paciência, humildade, como Jesus. Então, se Jesus começou o ministério aos 33 anos, por que que a gente quer começar assim que entra na igreja? Não é? Tem Verdade. que estar formado E primeiro. teve, você falou, o processo, por mais que a gente fale: "Puxa, o ministério de Jesus foi curto na terra, tal", mas o processo ali de, porque a Bíblia começa a relatar do nascimento e fala ali com 12 anos, ele estava ali aprendendo, falava no meio do povo, mas até realmente Uhum. o ministério de Jesus, o ministério eu entendo que começa lá atrás, uma técnica, um negócio, Sim, você fala: "Puxa, agora tá formado, agora é tá porque começando a dar frutos", né. as pessoas podiam ver, Uhum. mas o processo ele começa antes, quando ninguém está te vendo. Então, durante o processo, ninguém vê suas lágrimas, ninguém vê suas dificuldades, ninguém vê as humilhações que você passa, ninguém vê seu esforço, ninguém vê se você estuda de madrugada, quanto você medita na palavra, É. ninguém está vendo. Então, quando a pessoa brota, cresce e começa a dar frutos, que ela fica, né, árvore frondosa, tem muita gente até que não se agrada. "É, mas quem essa pessoa pensa que é? Chegou aqui agora, já está se aparecendo", mas ninguém sabe qual foi o processo dessa pessoa. Hum. Então, às vezes, a pessoa faz a migração, por exemplo, de uma igreja e vai para outra, acontece, não acontece? E às vezes, na primeira igreja, ela estava passando por um processo, mas o que Deus tinha para ela de propósito pode ser num outro lugar, não é assim? Floresça onde Deus te plantar, mas Deus pode te plantar aqui, de repente te arrancar e te plantar em outro lugar. E aí, nesse lugar, você cresce, É. aparece, chama a atenção das pessoas, e aí acontece muita inveja nesse meio. Mas a pessoa já passou por um processo, é por isso que a Bíblia fala que a gente não deve julgar. Não podemos julgar as pessoas pela estação que a gente conheceu elas. É. Você pode conhecer uma pessoa no inverno, não achar graça nenhuma, achar que a pessoa é seca, mas vai até essa Verdade. pessoa na primavera da vida dela, é totalmente diferente, ou É. então na época que ela estiver dando frutos. Muitas vezes, talvez a gente até, tô falando a gente é só uma ilustração de novo, Aham. gente, mas às vezes a gente talvez descarte numa estação errada, né, Cris. E aí Então, o processo acaba, né, que e Jesus não descartou ninguém, é. né, pegou as pessoas mais complicadas e trabalhou na vida delas, né, formou discípulos que formaram outros discípulos. Então, Jesus teve paciência, teve amor, perseverança de trabalhar na vida deles, porque Jesus enxergava neles o que eles nasceram para ser mesmo, da Uhum. forma como Deus criou. E a gente não, com o nosso olhar humano, a gente enxerga a pessoa hoje É. e julga se a pessoa não é interessante, se a pessoa não está pronta, mas a gente não sabe. Já cria uma imagem, um conceito ali sobre a, É, errôneo, porque, na verdade, o nosso olhar deveria ser como o olhar de Jesus, o olhar de amor. Então a pessoa pode não estar pronta, mas ela não é descartável. Então a gente precisa repensar muito isso dentro da igreja, porque a igreja muitas vezes, não vou dizer todas, mas muitas vezes, ela quer, a joalheria.
né? Então ela tem ali um lugar, um púlpito para as joias raras que já estão brilhando. Só que o papel da igreja, na verdade, é trabalhar quando a pessoa ainda tem aspecto de carvão, não de diamante. Então a gente vai sujar as mãos. Amar é sacrifício também. Então a gente precisa apostar na vida das pessoas. E muitas pessoas querem, mas não têm a oportunidade de serem trabalhadas por alguém. Então, qual que é o papel da igreja? Discipular. E o discipulado tem a ver com isso, de trabalhar pessoas. Então mexer com carvão, depois ali, né, que você falou. A gente se machuca, a pessoa tá cheia de espinho ainda, não é fácil. Então, por isso que eu falo, o pensamento de igreja não pode ser pensamento de joalheria. Tem que ser pensamento de mina, né? Mina de carvão mesmo. Tá olhando ali, mas sabe que ali existe brilho. Acompanhar o processo, a esteira toda, né? Não só o que você falou ali, a joalheria, de mostrar a joia. Olha, chegou uma pessoa aqui, que legal, brilhante, é essa pessoa mesmo. Mas será que realmente era isso que Deus queria? Então, quando a gente está formando equipes dentro da igreja, de ministérios, a gente tem que ter mais a direção de Deus do que o nosso olhar humano. Porque o nosso olhar humano julga as pessoas. Né? O profeta viu Davi, por exemplo? Não, que estava cuidando das ovelhas? Não. Ele viu os filhos bonitos, que pareciam preparados. Tanto que o primeiro que ele viu bonitão, Opa, é esse. Não, não é. Você vê com seus olhos, eu vejo o coração. É isso né? mesmo. É isso. Então, voltando lá, né? A gente parou no domínio próprio, né? Isso. Então, a gente falou que a gente acrescenta a virtude à fé, o conhecimento à virtude, e depois vem o domínio próprio. O que significa, quando você está conhecendo o seu dom, a sua virtude, você precisa dominar a carne para você viver espiritualmente. Não é? Então, o que você vai acrescentar a esse domínio próprio? A perseverança. Então, você nunca vai parar de perseverar. O que importa não é a velocidade, né? O que importa é a constância. Então, você tem que estar sempre perseverando em descobrir a sua virtude, em lapidar esse dom. Segura aí de novo, Cris. Segura. E nisso que muitos se perdem também, né, Cris? Não falta perseverança. É o que você falou, né? E o que a gente falou no começo do imediatismo que a gente vive hoje. Pressa. As pessoas querem estar já no estágio ali. E aí, muitas vezes, não tem a paciência de passar por esse processo, que é o que vai formar, que vai dar corpo, que vai, né, a lagarta ali, que vai virar borboleta e tudo mais. Então, você fala para a pessoa, onde você quer chegar? Numa escala de 1 a 10, quer chegar no 10. Então, você deu o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro. É uma escala, né? Se você cair, volta para o primeiro, volte ao primeiro amor e vai de novo. Então, se você seguir com fé, com paciência, com humildade, você vai alcançar o 10, mas vai chegar lá preparado, com as asas prontas para voar. Agora, se você tiver pressa, o que adianta você chegar no 10 em forma de casulo? Se você nem se abriu ainda para Jesus, né, ainda não recebeu esse poder do Espírito Santo para poder colocar a sua virtude para fora. Então, tudo tem seu tempo. Mais uma, Cris. E o tempo, acho que das pessoas também é diferente, né, Cris? Talvez ali tem lagarta que vai virar borboleta antes e outras vão demorar mais, certo ou não? Até a natureza nos ensina isso. São várias espécies de borboletas. Então, algumas demoram nesse processo 5 semanas, outras demoram 1 mês. Até a vida da borboleta pode ser de 5 semanas a 1 ano. Então, depende. A vida pode ser bem mais longa. Exato. Às vezes a gente vê algo tão rápido acontecer na vida da pessoa, mas a gente não sabe no passaporte dela, quando ela chegou aqui, qual foi a data de volta. Que dia que Deus marcou para voltar para o reino. Então, tem muita gente que às vezes acontece algumas coisas rápidas, mas a pessoa nem ia ter uma vida longa. Então, Deus vem e colhe aquela vida. Cumpriu a missão dela. Misericórdia. Não é? Mas a gente vê muito acontecer, não vê? Na pandemia, não teve um monte de gente que foi e parece que, não, meu Deus, parece que Deus colheu essas flores cedo demais. Mas não acredito que está tudo no controle. O tempo de Deus é o tempo certo, né? Exatamente. Que acho que um pensamento que eu costumo compartilhar, e você falando disso, é que, né, às vezes também a gente vai contar pelos anos vividos e nem sempre essa vai ser a conta, né? Maturidade espiritual é diferente para cada um, né? Certo?
Tá Concorda certo. comigo? É quanto tempo de vida cada pessoa gasta para amadurecer? Isso Então, aí. aquilo que a gente falou, às vezes a pessoa tá 30 anos na igreja e E é você falou uma antes, criança, é continua infantil sendo uma ainda. criança, e E outro às vezes com a pessoa 5 com 5 investiu tanto, já gastou tanta vida já nesse percurso aqui, né, nesse processo, já acrescentou virtude à fé, conhecimento à virtude, domínio próprio, perseverança, mesmo sendo uma pessoa jovem. Uhum. A pessoa já investiu, já chegou ali na mente de Cristo. Então, o processo é diferente mesmo. A pessoa já investiu. Muito bom. Esse pensamento das espécies diferentes, né? Uhum. Espécies, não, raça não é legal de falar, né? Eu Aham, pensei ali em cachorro, por isso eu pensei, tá, gente? aham. Mas aí, de espécies diferentes no mesmo, né? Você deu o exemplo da A borboleta, borboleta, são várias tem então espécies. um tempo de vida diferente, um tempo de maturação diferente. Então, E até o barro, né? é, O barro, quando a gente vai estudar como que é feito o perroleiro, tem todo um histórico. Tem vários tipos de barro. Não vou lembrar agora se era 22, alguma coisa assim, mas eu não me lembro, mas alguma coisa assim. De tantos tipos de barro que tem, vou chutar um número, mas eu não lembro agora o correto. tranquilo. Mas, por exemplo, tem 200 tipos de barro, somente 22 são aptos para fazer vaso. Então, se você parar para pensar, também existe um tipo de barro para poder formar o vaso É. para ser cheio do Espírito Santo. E o tempo vai ser diferente. O tempo vai ser A diferente construção para de cada cada um. tipo, exatamente. Só que assim, é aquilo, né? Muitos são chamados, poucos escolhidos. O exemplo da terra que vai ser usado, do barro que vai ser usado, é a mesma coisa. Então, tem muitos tipos de barro, poucos serão os escolhidos para formar o vaso. Então, existem certos critérios. Muito bom, muito bom. A interromper a Cris toda hora. Trazendo coisas preciosas aqui pra gente. Muito bom. Bora lá, Cris. Pode continuar Pode, agora? pode. Então tá, eu vou repetir Até para a ninguém. próxima vez que eu te interromper. Tava na Né, que metade. a gente tem que, esses insights que você tem trazido são importantes. Porque a Uhum. gente tem tantas dúvidas em relação a essas coisas, né? Você falou, como eu descobri meu chamado, né? Tinha até colocado aqui. Você já falou a questão da maturação, que às vezes a gente entra umas conversas e fala, nossa, a pessoa tem X anos só de igreja e tal. Cada um tem uma maturação, tantas coisas que a gente não Exatamente. pode perder. É. Bora lá, Cris. Então vamos lá, a gente falou de fé, virtude, conhecimento e domínio próprio. Só para lembrar, a gente está em 2 Pedro 1, de 5 a 7. A gente parou aqui no domínio próprio, né? Dominar a carne para viver espiritualmente. Aí a gente vai acrescentar a perseverança ao domínio próprio. Nunca parar, né? Não é a velocidade, mas a constância que importa. O que a gente vai acrescentar a essa perseverança? A piedade. O que é piedade? É o amor ao próximo, é a compaixão. Então, toda vez que a gente fala em derramar, né, sentir sair virtude de mim, toda vez que a gente fala de dom, significa que a gente está falando sobre o outro, não sobre nós. Né? Então, o que importa é o próximo. Então, nesse estágio aqui, a gente precisa sentir a dor alheia. É o amor de Jesus. O que a gente vai acrescentar a essa piedade? Fraternidade. O que é isso? É uma vida comum entre irmãos. Então, formamos uma comunidade. Estamos falando da igreja. Isso aqui é o processo de amadurecimento da Igreja de Cristo. E por último, ele fala, e a fraternidade, a gente vai acrescentar o quê? O amor. Então, é o amor de Jesus, não é qualquer tipo de amor. É o amor sacrificial. Então, eu sinto, eu sinto sair virtude de mim. Eu estou exercendo o meu dom através do amor. Então, eu estou pensando no próximo. Então, você tinha perguntado, né? Existe um processo a partir do momento que nós descobrimos qual é esse dom, a gente sente qual é essa virtude? Existe. O processo é esse aqui. Ele começa na fé, e aí que a gente vai para a virtude, a gente vai conhecer a virtude, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Tem um caminho. Não é de qualquer jeito. Eu não vou exercer esse meu chamado, esse meu dom de qualquer jeito. Por isso, a importância de conhecer a Bíblia. Porque quem nos traz essa informação? A palavra de A Deus. palavra que nos traz isso aí. Então, não é com técnicas humanas, não é do jeito que a gente aprende nas empresas. Não, é do jeito que a gente aprende com o reino. É diferente. É isso daí é algo que eu falo também para as pessoas que caminham comigo, Cris. Palavra não tem como nós, como cristãos, desassociarmos disso, É. né? A pessoa pode falar, não tenho tempo,
tenho tempo, mas palavra e oração são Sim. princípios básicos para nós aí. Ô Cris, e qual que é a diferença, fala pra gente, que isso também tem muita dúvida ali, que você falou no começo que é um monte de dons que a pessoa pode ter, né? E às vezes a gente limita muitas coisas, né? Qual a diferença entre dons de ministério, dons ministeriais e dons espirituais? Fala pra gente um pouquinho. Na Bíblia mostra os dons espirituais é do servir, né? No amor, aquilo que a gente falou logo no começo, né? É o abraço, é o olhar, é o falar, é o conselho. Agora, quando a gente fala em dons ministeriais, a gente tem 5 que formam quem é Jesus Cristo. Então, assim, quando a gente fala a igreja é o corpo de Cristo, e como que é formado o corpo de Cristo, né? Qual que é que fórmula é essa, né? Aí a gente vai entrar naquele texto que está em Efésios 4, de 11 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, e existe uma ordem. Isso que é interessante, porque hoje Falar disso. a igreja ela é muito focada em pastores e mestres. E tem muita gente que até fala que não existem mais profetas no nosso tempo, não existem apóstolos, mas a palavra, ela é viva, ela está aqui. E Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, você falou de dons ministeriais, certo? Para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, tem um objetivo, a edificação do corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Então, temos uma meta também. Então, qual que é a meta? É alcançar a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, que é aquilo que a gente estava falando, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, olha que interessante, existe uma ordem, né? Hoje à tarde estava falando com meu marido que eu tenho um exemplo do pastor Luiz Hermínio que eu acho maravilhoso. Eu falei, mas o meu exemplo vai ser a casinha, né? Eu gosto de usar esse exemplo aqui. Os apóstolos são aqueles, eu vou começar por aqui, depois a gente vai com mais profundidade. Tá, Mas joia? vamos pensar na construção de uma casa. O apóstolo é aquele que vai nivelar o terreno. E antes disso, é aquele que vai procurar o terreno, que lugar que é melhor, vamos falar de uma plantação de igreja? Então ele vai lá e vai nivelar o terreno. Projeto, né? O que tem. Acho que Ele você vai tem essa falar depois, visão. tem a visão, Ele né? tem essa visão, é aqui. Então ele vai nivelar o terreno. O profeta é aquele que vai entregar o projeto, a planta. Ele vai entregar a visão de Deus, o que Deus quer para esse lugar, como que vai ser essa casa, né? Ou como vai ser essa igreja. Aí vem os evangelistas, que são os construtores. E aí, no nosso contexto, né, no que a gente está falando, são construção de pensamentos. Mas aqui, simbolicamente, a gente está usando a casa. Os pastores, eles são aqueles que cuidam da mobília, da necessidade do que deve haver na casa para que as pessoas vivam. Então, o cobertor, o alimento, os móveis, a água, a luz, a necessidade. Tem tudo a ver com o que o pastor faz na vida de uma pessoa, porque ele vem com o cuidado, cuidar das ovelhas, não é? E por último, vem os mestres, que vão fazer o quê? Explicar o significado dessa casa. Vai dar sentido. Por que essa casa existe? Por que os apóstolos nivelaram o terreno? Por que teve esse projeto? Aí ele vai dar sentido e as pessoas vão entender. Então, agora, se você pensar nessa casa como uma igreja, você vai começar também a ver sentido. Olha só, E a ver a necessidade de cada um, né, Cris? Não teve necessidade do apóstolo, do profeta, Sim. do evangelista, do pastor e do mestre. Então, são 5 os ministérios. E aí que é a parte legal, né, que a gente veio falar hoje foi justamente disso, isso não é? aí. Então, antes de começar a falar sobre cada um, eu queria lembrar de algo que é muito importante. As pessoas são atraídas, vamos falar do dom ainda, da virtude, pela virtude que há em nós. Eu gosto de usar um exemplo assim, cada um de nós é uma fórmula. E se você pensar numa fórmula como um remédio, por exemplo, cada um tem um remédio para um tipo de dor. Então, você como pastor vai atrair para sua vida determinadas pessoas que estão em busca de uma cura e esse remédio você tem para fornecer. Então você vai sentir sair virtude de você no momento em que as pessoas estão sendo curadas.
Esse vai ser o seu prazer, a sua alegria, aquilo que a gente falou. Eu faço isso de graça, eu faço de madrugada, eu não tenho sono quando eu estou fazendo isso. Derramou o remédio para a vida da pessoa. Né? Então, você presenteou a pessoa com a dádiva que Deus te deu. Olha que lindo que é isso, não é? Demais, É demais. maravilhoso. Então, se a gente se imaginar dessa maneira, aí a gente vai pensar agora dentro desses 5 ministérios. Então, assim, cada ministério desse aqui está curando as pessoas num determinado nível na vida, entendeu? De uma maneira diferenciada. E aí a gente fala, como eu dei o exemplo da casinha lá, vou falar dos apóstolos. Só um adendo aqui, nas minhas ministrações, eu vou começar a usar o exemplo da casinha. Eu usava o da mão, né? O apóstolo. Agora eu vou usar o exemplo da Cris, da casinha. Simples, né? As pessoas entendem, acho que na simplicidade mesmo, verdade, não é? Verdade. E eu até comentei, né? Vai que alguém guardou essa informação. Eu comentei que eu ouvi um exemplo que eu achei lindo do pastor Luiz Hermínio. Você conhece? Conheço. Eu acho muito legal esse exemplo aqui. Ele fala de Ezequiel 37 do Vale dos Ossos Secos. Olha que interessante que ele consegue enxergar ali também a igreja e os 5 ministérios. Então, ele fala assim, quem são os ossos? Porque que Deus falou, né, para Jeremias, o que você vê? Vejo um vale dos ossos secos. Então, quando esses ossos vão se unir, eles fazem barulho, né? Para juntar pessoas tem que haver barulho. Quem faz isso? O evangelista, né? Para trazer, exatamente. Né? Ali. Aí tem os tendões. Depois dos ossos, você precisa dos tendões para unir os ossos. Quem são esses? Os mestres. Os nervos que ligam, que dão um sentido. Então, esse osso aqui é do braço, faz sentido. Esse osso, aqui é a perna. Então, o mestre, ele vai explicar isso. Aí vem a carne. Quem é a carne? O pastor, que lida com as emoções das pessoas, que cuida de pessoas. Depois vem a pele, que é o papel do apóstolo, que cobre as imperfeições do corpo. Olha que interessante. E para finalizar, Deus sopra o espírito sobre aquele corpo. Né? Tá falando de Israel, na verdade. Mas, assim, nessa simbologia achei muito bonito. Porque quem sopra o espírito profeta, ele vem para espiritualizar as pessoas. Ele vem para trazer espiritualidade à igreja. Né? Para trazer a vontade de Deus. A vontade é a palavra de Deus. Então, esses são os 2 exemplos. Aí você usa ou Vale dos Ossos Secos ou da casinha. Agora tem mais 2 exemplos. Né? O exemplo da mão, os dela são muito mais elaborados. Então, vamos lá. Aí, vamos falar um pouquinho sobre cada um, então? Sim. A palavra começa falando dos apóstolos, que, como eu falei, é aqueles que abrem caminho, né? Então, às vezes a gente pensa assim, tem ministério só quem está dentro da igreja? Boa. Isso é interessante de falar, Cris, porque às vezes as pessoas falam, né, talvez... Aí você vai falar um pouco mais sobre isso. Às vezes as pessoas falam com a gente, eu não me encaixo, eu não sei, tal, não sei o quê. Isso é interessante. Precisa ser um ministério dentro da igreja? Então, não, porque na verdade a igreja não é um lugar onde todos vão trabalhar. Né? As pessoas ficam muito presas a cargos. Parece que eu tenho que ter um cargo na igreja para sentir que Deus está usando a minha vida. Não, às vezes a igreja é o quartel, né, onde você vai encontrar os soldados, vai se fortalecer, a igreja, na verdade, é isso, né? O quartel pra gente. Vai ilustrar sua bota ali, né? Chegou com o uniforme rasgado, você vai lá, vai ter que costurar, né? Para você ir para a guerra de novo. Então, por exemplo, quando a gente fala de apóstolos, são pessoas que abrem um caminho. São pessoas visionárias, empreendedoras, a gente pode falar até que são os missionários, porque são aqueles que abrem caminho, aqueles que vão plantar a igreja, aqueles que escolhem o terreno, que vão nivelar a terra, né? São pessoas que transformam, que aceitam desafios, que colocam ideias em prática. Se a gente for falar dentro das profissões, administradores, comerciantes, negociantes, então, assim, a pessoa não pode exercer o ministério dela dentro de um comércio, por exemplo? Se é o dom dela, se é onde ela vai derramar virtude sobre as pessoas, ela pode usar o comércio dela. Ela pode ser, por exemplo, representante de nações, então ela pode derramar virtude ali também. Fazer acordos internacionais tem a ver com apóstolos. Conduzir relacionamentos entre lideranças. Então, o apóstolo significa aquele que é enviado, é o mensageiro, é o que sai do lugar. Então, não tem como você ficar preso nisso, porque o apóstolo
raramente vai estar dentro da igreja. É. Ele vai fazer parte da igreja, mas ele vai ter que atuar fora dela. Com a cabeça fora, né, Cris? Que a gente falou da casa Exatamente. lá, é a fundação, que vai pensar na Isso, fundação. ele pode, de repente, plantar uma igreja, ampliar, ou então criar ministérios dentro da igreja. Ele que vai ter essa visão, ele é o visionário. Então, o apóstolo é importante. Existe, muita gente fala que não existe, mas a gente está falando de Bíblia. Qual que é o problema hoje em dia? Que tudo é transformado em cargo. Como se a igreja fosse uma empresa. Então, quando você fala em apóstolo, é porque tem o cargo de apóstolo, mas não é disso que a gente está falando. Eu não sei se o cara que fala que é apóstolo lá, como um cargo, tem realmente o dom de apóstolo que a Bíblia está mostrando. Se tá dentro de toda essas características que você colocou aí, Então, né? de repente não, e eu acho que normalmente não, porque quando a pessoa está preocupada em subir degraus, como se estivesse no mundo, no mundo corporativo, é complicado, porque assim, ali você já perdeu a humildade, às vezes a pessoa já é arrogante, ou ela quer o cargo, quer subir na igreja. Porque assim, o que Jesus falou? Que o maior é aquele que serve. E às vezes a pessoa está tão preocupada com o cargo que ela quer ser servida e não quer mais servir. Então, já fugiu de todo o contexto bíblico. Esse é um grande problema, gente. Eu já teve uma frase, Cris, foi 1 ou 2 semanas, frase na internet, assim, né? Ele falava que um ministério começa com uma bacia e uma E toalha, uma né? toalha, Que é o exatamente. servir, foi justamente o que Jesus fez. Sim. Interessante. Então, querido, você que está assistindo, você que vai assistir, olha só, que às vezes a gente atende pessoas, a Cris também deve falar com pessoas lá, que as pessoas têm essa questão, né? Puxa, eu não tenho cargo e tal, não sei o quê. Quantos apóstolos? A gente não vê muitos apóstolos hoje em dia, né? Pelo menos com a posição ali de apóstolo. Mas olha só, né, ela falou de situações aqui, profissões, coisas do dia a dia aqui, onde você tem, né, esse direcionamento, tem esse ministério sobre a sua vida, mas você vai estar executando outras tarefas. Então é uma maneira diferente da gente olhar, né, Cris? Porque as pessoas às vezes ficam aflitas com esse negócio. Ah, puxa, e aí? O que eu vou servir? O que eu sou? O que tal? Não sei o quê. Tem tanta coisa aí onde a pessoa tem Tem. o poder de Deus sobre ela ali para exercer tantas E fazer a outras diferença, né? coisas. Isso aí. Pescador de homens, né? É, Ser olha aí. pescador de homens, né? Muito bom, muito bom. Bom, aí na sequência, diz que Jesus designou alguns para profetas. Então, significa que existe profeta até o dia de hoje, senão Jesus não Eu teria creio falado. também, isso aí. Então, quem que é o profeta na igreja? Aquele que indica a direção. Ele busca o quê? O alinhamento entre o céu e a terra. É ele que vai dizer da parte de Deus, isso está certo, isso está errado, né? O profeta, ele tem essa característica de ser uma pessoa justa, diligente, de querer tudo certinho. Presta atenção, querido, na característica do profeta, que o povo procura profeta por aí, Para ver né? o futuro, né? Mas, por exemplo, a gente vai falar de Isaías e Jeremias, né? O que eles faziam? Faziam as pessoas voltar para o caminho de Deus. Então, o profeta é aquele que exorta. Então, o que eles diziam? Você tem que fazer o que é certo, tem que voltar a cumprir a lei de Deus. Então, o tempo todo falando com o povo de Israel o que era certo, o que era errado, que eles tinham que se voltar para Deus. Então, o papel do profeta, na verdade, é esse. E se a gente olhar para fora da igreja, quais seriam as profissões equivalentes? Juízes, advogados, desembargadores, policiais, aquelas pessoas que Faz clamam por cumprir, né, justiça. o que está escrito, né? Cumprir o que está Sim. escrito, exatamente. Agora, olha que interessante, também são artistas, músicos e maestros. Por quê? Porque esses têm o dom de ouvir o que ninguém mais ouve e enxergar o que ninguém mais vê. São as Uau, pessoas olha aí. sensíveis. Então, são pessoas sensíveis à voz de Deus. São pessoas que falam o que Deus quer que elas falem. Mas sempre assim, lógico, dentro da palavra, porque hoje a gente vê muita coisa, te digo isso, aquilo, Então. a chave do carro, a chave da casa, Por a isso que eu caneta falei, de ouro. por isso que eu falei quando você começou a falar do profeta, presta atenção aí, querido, porque as pessoas confundem muito isso, né? Sim. E vai atrás de profeta e entende que
Um profeta é o que faz isso, né? Aí é isso que eu te digo, e a chave, né? A chave é E clássica, né? aí, de repente, a pessoa chega lá no profeta e ela é exortada. Aí ela não vai gostar, porque falou algo que ela não queria ouvir. É o papel do É o profeta. papel do profeta. Então, assim, É isso você aí. está errado nisso, nisso e isso, conforme a palavra. A palavra diz isso, você está fazendo aquilo. Aí a pessoa não gosta. Por quê? Porque ela tem uma visão diferenciada do que é o profeta. O profeta, ele é o que é através do que a gente lê na Bíblia. E o que a Bíblia diz é isso, ele busca o alinhamento entre o céu e a terra. Então, assim, o céu tem que descer. O céu, a igreja tem que ser um pedacinho do céu. É. Tem que Isso aí. mostrar como é o reino e servir de exemplo para as pessoas. Então, assim, muitas nações, inclusive a nossa, Brasil é a segunda nação em número de cristãos, né? Está atrás só dos Estados Unidos. E qual que é a diferença que a nossa nação está fazendo para o mundo e dentro dela mesma? Se a gente é assim, considerada a segunda maior igreja do mundo, então nós não estamos agindo conforme a Bíblia, porque não está acontecendo diferença através da igreja. Então, a última coisa que a gente deveria ver Triste, né? é Triste. escândalo por É. parte de igreja, de liderança. A gente deveria ver o quê? Um povo servindo. Não estou falando que são todas, não estou generalizando, mas é uma grande parte está fazendo uma diferença de uma maneira É que as negativa. coisas parecem, né? Você trabalha da imprensa, né, Cris? Aparece na imprensa os problemas e tem aparecido hoje mesmo. Recebi uma informação aqui, mas enfim. Triste. Mas será que a gente pode entender porque a gente vê falar de profetas hoje? Será que a gente pode relacionar essas duas coisas, Cris? As pessoas não estão ouvindo a palavra porque a gente não tem visto profetas, sei lá. Eu acho que assim, Consegue fazer uma relação com isso ou não? o profeta, ele ouve a voz de Deus. Eu acho que, às vezes, ele está muito ligado no barulho do mundo. Sim. Eu acho que o profeta é o mais espiritual de todos. É o que mais precisa gastar tempo com Deus. Tem que queimar, que nem a vela, tem que queimar, tem que ser consumido através da espiritualidade, das disciplinas espirituais, muita oração, muita devoção, muita adoração, muita meditação na palavra, para poder ouvir a voz de Deus. Porque não é fácil, né? Nós, É como verdade. cristãos, às vezes a gente está pedindo uma resposta para Deus e acha que Deus não está dando a resposta, mas a gente também não faz silêncio para ouvir. Na Tá oração. falando mais, que nem às vezes, eu sou responsável pela intercessão aqui, então a gente fala Aham, muito sobre oração pro pessoal. A gente aham. fala, oração não é um monólogo, né? Muitas vezes a gente entende que oração é aquele momento de pedir. Não é Então isso. pede, 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 pede. E aí você não Aí, escuta. em nome de Jesus, amém, levanta e vai embora. Então é como se Jesus não estivesse ali. Então a gente só cumpriu lá o momento da oração e falou: nossa, sou intercessor, orei por 2 horas lá. Mas assim, quanto tempo teve de silêncio para ouvir a voz de Deus? Aí eu não estou falando de solidão, estou falando de solitude. Estar a sós de propósito com Deus para ouvir a voz dele. E a gente acaba não tendo paciência. Você não falou? O mundo é muito imediatista, tudo rápido. Então, orei, cumpri o meu papel da oração e acabou. Não é isso. É muito mais profundo. É verdade. Porque, assim, quando a gente ora de verdade, você é pastor, acho que você vai concordar comigo. É difícil você não sair em prantos. Porque, isso aí. assim, na oração, você vai bater um papo com Deus. É isso. Aí você vai Eu tô te falar. falando uma reflexão que eu tive semana com relação a isso. Mas continua. Você vai conversar com Deus, você vai falar da sua situação, você vai pedir perdão, você vai reconhecer o que você fez de errado, porque a gente peca todo dia, toda hora. É impossível a gente achar que a gente é santo e não tá errando, a gente tá pecando verdade. o tempo todo. E o mundo do jeito que tá fazendo a gente pecar com mais facilidade. Então, se a gente quer estar com o coração limpinho, tem que estar reciclando o tempo todo isso na oração. Senhor, olha, eu fiz isso. E a oração não depende de palavra bonita. Às vezes a pessoa fica, Senhor, Escuta aí, você que já teve aula. maravilhoso, Deus, blá, 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 e fica naquela coisa, muda até o tom de voz, né? Que nem os fariseus, ficavam na esquina para todo mundo ver. Agora, quando a gente vai se derramar para Deus, é que a gente se derrama para o melhor amigo. Para a melhor amiga, para o pai ou para a mãe, com quem mais a gente tem intimidade. Como
como que a gente fala com essas pessoas? A gente vive determinado momento difícil do dia, aí a gente chega, mas eu senti tanta raiva, mas eu senti. A gente não é sincero com a pessoa. sincero, aberto. E aí a gente chega para Deus e fala, ó, nem fala que sentiu Oh, raiva. reverendíssimo Senhor e tal. Senhor, soberano, Deus do céu e Não da que Deus não terra. seja, tá? Não me entenda Não, mas mal, é não que é a que pessoa tem parece que um protocolo. ritual, um protocolo, tem até as palavras certas, aí fica naquilo, É aí isso. acabei de orar, e aí nada acontece, porque como é que você vai sentir a presença de Jesus ali do seu lado, o Espírito Santo dentro de você? É Porque você verdade. nem é sincero com Deus. É verdade. Então, assim, a gente precisa repensar muita coisa no nosso É evangelho, isso, né? isso que você falou, né? De a gente estar em oração, de não sair chorando. É até a reflexão que eu falei que eu tive outro dia, né? Que tem horas que a gente fica aflito. Todo mundo, todos nós ficamos aflitos. Jesus ficou aflito. Então, quizá eu, né? Ele falou que no mundo a gente teria aflições, né? Quem sou eu para dizer que não? Então, nos momentos de aflição ali, vai ajoelhar diante do Senhor. Outro dia eu ajoelhado e falei, Senhor, é aqui que eu quero ficar, né? Porque aqui é o lugar de refrigério. Então, o nosso momento de oração tem que ser dessa forma, né, Cris? A gente realmente, como você falou, a gente vai colocar nossas situações ali, né? Aquele negócio de ser sincero, né, com Deus. Porque, meu, a gente é sincero com um amigo, com Deus, Não é é? o que eu falo. Deus nos propõe uma intimidade diferente de qualquer outra. Se a Exatamente. gente pensa que a gente tem intimidade com o cônjuge, com o marido, com a esposa, com um amigo, meu Deus, Deus Mais e ainda mandou com o Espírito ele. Santo para habitar em nós, então É. a intimidade é diferente de qualquer outra coisa. Então, querido, gaste tempo nisso, né? Como a Cris disse aqui. E às vezes os sentimentos humanos, eles se afloram, né, em nós quando a gente está orando. Então, que nem eu te falei, a gente confessa para Deus, ele já sabe antes de você confessar, mas confessa que você sentiu ira, que você sentiu raiva, e a gente sente vergonha diante de Deus. Dependendo do que a gente está conversando com Deus, a gente sente vergonha. Então, assim, é impossível você não chorar, não se arrepender, não se derramar ali naquele momento. Então, ainda bem que a Bíblia fala que tem que entrar no seu quarto e fechar a porta para ninguém ver, né? Porque não tá da vida. É um momento de intimidade. Exatamente. Então, assim, a gente não tem que esconder de Deus. Não adianta querer fazer bonito na hora da oração e achar que tá escondendo alguma coisa dele, porque ele viu antes. Então é melhor chegar lá e falar tudo, mas ó, o senhor viu? E eu senti isso mesmo. E confessa, não é? É isso aí. Muda tudo. Muito bom. Vamos em frente? Bora. Vamos lá. A gente já falou do profeta, agora a gente vai falar dos evangelistas, que são aqueles que comunicam. Então, o evangelista ele tem uma enorme capacidade de comunicação e de conexão. Porque, assim, eu li um livro recentemente que fala assim: muitos comunicam e poucos se conectam. E é verdade. Porque, assim, comunicar é uma coisa e conectar-se com pessoas é outra. O Douglas, né, o Douglas Gonçalves do Jesus Cop, ele fala muito isso. Quando você prega no domingo, o que mais te importa é que você vá bem no domingo durante a sua pregação, que as pessoas falem uau, ele vive falando uau, né? Uau, que máximo, olha como prega bem, como conhece, como manja da Bíblia, né? Qual é o objetivo do pregador? É esse, ou ir bem no domingo, ou que as pessoas se deem bem na segunda-feira. Ou seja, que elas se lembrem daquela palavra e aquela palavra possa produzir transformação na vida dela. Então, assim, eu não Coisas preciso. totalmente desconectadas, né? O objetivo tem que ser o segundo, né? E se eu vou com essa intenção, quando eu vou pregar a palavra de Deus, eu tenho essa intenção, que as pessoas entendam qual é a mensagem que Deus colocou dentro de mim para eu transmitir para elas. Então, qual que é o meu papel? É me derramar, é passar para as pessoas aquela mensagem. Não importa se eu fiz bonito, se eu falei bonito, se eu errei, se eu gaguejei, porque a pessoa quer fazer tudo perfeitinho. Não, vai na imperfeição mesmo, porque o ser humano é imperfeito, mas dá o recado. Com essa intenção, eu estou dando o recado. Então você tem que repetir o recado várias vezes durante a pregação. Não precisa colocar 1000 passagens bíblicas, é melhor você falar uma só. E segunda-feira a pessoa se lembrar daquela passagem e você saber que você deu o recado, você cumpriu mais o seu papel com Deus do que você se preparar para o sermão, falar muito bonito, tudo certinho, sair de lá e falar, nossa, fui perfeita, né? As pessoas às vezes estão em busca disso. E isso, qual que é a intenção?
Foi dar o recado ou foi fazer bonito? Então a gente precisa prestar muita atenção. Meu Por isso que a Deus. gente, dentro dos evangelistas, a gente fala muito sobre isso. A conexão é quando as pessoas realmente te ouvem com o coração delas. Porque com os ouvidos todos podem ouvir. Mas aquela mensagem, ela conseguiu penetrar no coração e da mente daquela pessoa, só vai ter transformação se a sua mensagem se conectou com o coração dos ouvintes. Então é completamente diferente. Então, eu não tenho Verdade. intenção nenhuma de que a pessoa esteja admirando o meu jeito de falar, mas eu tenho intenção que a pessoa entenda o que eu estou falando. Logo, eu vou usar palavras simples, eu vou querer conhecer o público para quem eu estou pregando, Olha aí, a palavra né? Então, assim, eu estou preocupada em simplificar a mensagem, não em complicar. Eu não vou ficar usando palavra complicada. Se eu estou numa pregação, não preciso ficar falando que no hebraico significa isso, não precisa. Eita. Porque até pode, né? Mas isso aí numa sala de aula é melhor. Mas durante uma pregação, o mais importante é que eu consiga me conectar com a pessoa e que nessa espiritualidade ela sinta o Espírito Santo em mim. Então é totalmente diferente. Eu não estou ali como se eu estivesse numa empresa, palestrando, estão me pagando, eu preciso fazer bonito. Não é isso. Eu estou trabalhando com Deus, estou com Ele naquele momento e as pessoas têm que sentir isso. Se não sentir, é porque eu mesma não estou conectada com o céu. E é sensacional a gente ver isso, né, Cris? Que às vezes a gente, né, até às vezes como igreja, a gente busca a palavra bonita, nossa, né, a entonação e tudo mais, técnicas talvez ali para comunicar. Sim, Você falou, né, que o evangelista é o comunicador, não é o comunicador que comunica o coração, né? o coração e a mente das pessoas, que é onde elas são atingidas pelo inimigo também. Sim, Na mente, né? Porque se a pessoa não tiver com o capacete da salvação, é onde entram os dados inflamados, não é? Então, da mesma forma, eu preciso atingir essa mentalidade para que haja uma transformação. Porque se a transformação não vem da mente, ela não vai acontecer. Né? Então, pouco importa se as pessoas admiraram ou não. Nós não estamos aqui para sermos admirados, né? Não é que ele cresça e eu diminua. isso mesmo. Então, é o que a gente precisa ver acontecer na igreja. Aí, o que eu acho bonito, né, do evangelista, esses são os pescadores de homens, né, através do discurso, e são também os ativadores de dons. E se a gente for falar isso nas profissões, publicitários, os marqueteiros, os influenciadores, os youtubers, apresentadores de TV, os jornalistas também fazem parte, os vendedores de sonhos, né, que são aqueles que quando falam arrastam multidões. Por isso que eu falo da conexão. Conectou no coração, arrasta a multidão. O cara vende algo, você já começa até a sonhar e pensar com aquilo, né? Então, se a pessoa está realmente mergulhada na palavra, pensa que coisa linda que vai ser a ativação de dons naquele público daquela igreja. É maravilhoso. Então, é pregar a palavra com essa intencionalidade. A gente vai para os pastores, né? Os pastores e mestres está por último. Você vê que interessante? A gente vê igrejas que priorizam os pastores e os mestres, professores, escola bíblica e tal, mas que pouco fala desses três que a gente falou agora, os apóstolos, profetas e os evangelistas. Aí se a gente for pensar na construção da casa, a gente vai ter telhado, como que você vai começar pelo telhado? Mas não tem base, não tem, né? Então, assim, numa igreja, ela não pode ser formada só de pastores, só de mestres, e só pensar nisso. Ela precisa do apóstolo, precisa do profeta. Então, é isso. Você vai começar pelo telhado, mas você não tem o chão, você não tem projeto. Aí, por isso que às vezes a gente vê igreja que não sabe nem para onde vai. Aí fica naquela, a gente tem que fazer mais uma campanha, tem que fazer mais isso para que as pessoas venham. Mas não é esse o objetivo da igreja. O objetivo é fazer discípulos. Não é ter um público cada vez maior. Então, assim, é melhor você trabalhar com uma igreja de 20 pessoas, fazer discípulos, e esses discípulos formarem outros discípulos e outras igrejas. Que foi isso que Jesus mandou fazer, né? Não é? Então, a gente não precisa se preocupar com números, mas a gente vive numa geração que se preocupa com números, se preocupa com curtidas. Tem a ver isso. Isso que a gente está vivendo está desviando a gente do propósito da igreja. Não é esse. É melhor que você tenha um pequeno grupo, do que uma mega igreja
sem o corpo de Cristo formado. Porque dentro de uma igreja a gente tem que ter esses 5 ministérios, senão nada vai acontecer. Senão tem uma anomalia ali no meio do. Não é? O Você vai Cris, ter só o braço, É, ou uma isso aí. igreja que é só uma Isso perna, aí. você precisa do corpo Se a gente for todo. pensar como a palavra fala do corpo, até nessa passagem que você trouxe pra Sim. gente, né? É necessário todas as partes, então você vai ter um corpo anômalo ali, né? Uhum. E Cris, até antes da gente continuar aí com os ministérios, né? Será que a gente consegue pensar em alguma explicação do porquê que a igreja focou em alguns ministérios só? A gente consegue ter essa explicação? É porque é mais fácil. Ah, Né? Lembra que a gente falou de trabalhar as pessoas até que elas brilhem, mesmo que elas estiverem em forma de carvão. Uhum. Então, assim, é difícil você lidar. Quando você pega esses 5 ministérios aqui, tenta imaginar, por exemplo, assim, numa mesa, né? Também vem da mentoria do Douglas esse pensamento, tá? Estou dando crédito para ele. Ele fala muito da mesa, né? Então, se você coloca na mesa vários mestres, qual que é a prioridade do mestre? Não é ensinar? Ensinar. Então, tudo para eles vai ter cara de ensino. Então, a igreja tem que ter um monte de sala de aula, e eles vão ser interessados pelas mesmas coisas. Não é mais fácil lidar com pessoas assim? Sim. Aí você coloca o mestre numa mesma mesa junto com os profetas, por exemplo. Aí vem as críticas. Espiritualiza tudo? Não é? Você já ouviu esse tipo de crítica? Pô, esse cara Sim. espiritualiza tudo. Ah, você só pensa em estudo. Ou o outro só pensa em fazer missões, mas tem que pensar na igreja local. Por que tem esse tipo de conflito? Porque tem os 5 ministérios misturados. Entende? Aí Então, talvez em algum momento a gente foi pelo que é mais fácil, que é cômodo, a zona de conforto. Entendeu? Então, assim, você não quer saber Oxe. de outros ministérios, porque você está focado naquele. Se você encontrar pessoas iguais a você, para você é muito mais fácil de trabalhar. Mas Uau, a proposta bíblica é é outra. o todo. E inclusive, quando você está diante de uma pessoa que é difícil para você, por exemplo, é onde você mais vai se esticar, é onde você mais vai ser cuidado. Por quê? Porque você tem que ter compaixão, você tem que ter paciência. Então, lidar com pessoas difíceis é a proposta de Jesus, porque ele fez isso, ele é nosso exemplo. Mas a gente prefere o caminho mais É, fácil, isso aí. não E é? nos amiguinhos, aquele que é igual a mim, que pensa igual, né? É Então, e verdade. a gente acaba desprezando os outros que são diferentes, e aí entra a arrogância, o orgulho do ser humano. Então, o que, ainda mais hoje em dia, né? Quem que tá certo? Tudo é eu. A minha opinião, o meu jeito, o meu ministério, o meu cargo, a minha E as igreja, coisas têm sido tão minhas radicais, né, ovelhas. Cris? É, Têm sido tão radicais ali, a pessoa. A gente vai falar disso depois, mas a gente tem visto situações ali, vai, sei lá, torcida, opostos, né? Que a gente uhum. tem aquele ponto de vista e é radical naquilo, né? Então, A gente vive essa época e aí a difícil. gente acabou quebrando tudo, né? Mas Exatamente. vamos lá, vamos. Vamos para os pastores, É, então. bora lá. Pastores são aqueles que cuidam, né, que se importam com o crescimento dos outros. Então, pastores são como jardineiros, né, sempre tem o prazer de cultivar, de ver as flores crescerem, mas eles não têm o desejo de arrancar as flores para vender, por exemplo, como o agricultor, né? O pastor, ele tem prazer de cuidar e ver que a pessoa fica bem. Então, o pastor ama a comunidade, tem um coração enorme, enxerga as necessidades dos outros, tem empatia, tem paciência, é conselheiro, é hospitaleiro. Então, o que costuma acontecer hoje com os pastores? São os mais sobrecarregados, os que ficam doentes primeiro, porque doam vida, né? São bons ouvintes, é difícil você ouvir o problema dos outros se você também não se cuidar. Então precisa ter esse cuidado, que o Se não tiver pastor cuidado, vira uma bola, né? Que aí o seu problema é o do outro, o outro é o seu, né? aquela, o burnout, depressão, pensamentos suicidas, a gente está vendo muito isso no meio dos pastores. Então, o pastor, ele cuida, mas ele também precisa ser cuidado. Por isso a importância do ministério e do corpo de Cristo, porque sempre vai ter alguém para cuidar do pastor também na igreja. Então, se a gente for colocar, pastor trabalha, quem tem dom, ministério de pastor, tem que realmente estar somente pregando na igreja?
Não, Isso, porque isso se é a outro tabu que muitas vezes as pessoas têm, né, Cris? pessoa ela cuida, então ela pode estar na rua, por exemplo, Ah. cuidando ela pode estar num consultório exercendo a profissão de médico. Médicos são pastores, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, dentista, fisioterapeuta, assistente social, cuidador, todo tipo de cuidador, seja de criança, seja de idosos, pessoas que trabalham em orfanato, são pessoas que têm esse ministério, esse dom de servir e cuidar do próximo. Então, assim, se eu tenho 200 pessoas com ministério de pastor dentro da igreja, tem que ser 200 lá no púlpito? Não. Algum vai ser chamado para o púlpito, outros vão ser chamados verdade. dentro das suas profissões ou para estar nas ruas, cuidando de pessoas carentes, moradores de rua, E não é? outra coisa, né, Cris? Pregador é diferente de pastor, né? Às vezes as pessoas confundem isso, né? Ô, pastor, você não tem que pregar. Pastor é cuidar, Cuida, é ele pode cuidar. pregar Pode também. pregar também, mas não necessariamente Você viu as como pessoas que é confundem, né? esse negócio de você ficar colocando a igreja como empresa e ter É. cargos dentro dela, como confunde tudo e distorce a palavra de Sim, Deus? sim. Aí a gente acaba não vivendo o evangelho verdadeiro, genuíno, e a gente passa a seguir esses modelos. E esquece do que está escrito, né? Não vejo o que está escrito. É igual, não teve a reforma protestante? Foi necessária. Por quê? Uhum. Porque as pessoas estavam cheias de dogmas, de regras, e tinha indulgência, tinha tudo errado. Então, assim, precisamos, né, urgentemente, principalmente no tempo que a gente está vivendo, rever o que é ser igreja, É isso mesmo. não é? E por último, os mestres, né? Que são aqueles que nos ensinam. Então, são pessoas apaixonadas por transmitir o que elas já aprenderam. Então, os mestres, eles encaminham as pessoas para Deus através da palavra, das explicações e dos exemplos. Então, normalmente, o mestre, ele simplifica o que parece ser complicado. E aí a pessoa tem aquele start, entendi. Se a pessoa entende, ela caminha no evangelho com mais naturalidade, mais à vontade, né? Então, mestres gostam de expor a verdade, são pessoas criativas para facilitar o entendimento. Aí esse é o mais fácil, né? O professor, o escritor, o pesquisador, os acadêmicos, os cientistas também entram nesse ministério. Então, Então, na área do juntando, conhecimento. juntando tudo isso que a gente falou, o que é encontrar o seu propósito e qual que é o seu ministério? É você ser salvo. Isso é o significado de salvação, né? Você é salvo para fazer algo. Quando você é salvo, você é devolvido para o propósito de Deus. Você nasce com aquilo. E às vezes se desvia ao longo do caminho. Por quê? Depende da família onde você nasceu, depende muitas vezes da religião. Né? O que a gente vai falar, por exemplo, uma pessoa que foi formada no ventre da mãe com um propósito já definido por Deus, e de repente nasceu numa religião umbanda, satanista ou qualquer uma outra religião assim, que as pessoas estão totalmente desviadas do caminho. Então, aquilo que você falou, né? Quando que a pessoa vai começar a descobrir? Ao longo do caminho, ao longo da vida dela, não é? Uau. Porque a gente tem que levar em Precioso consideração demais. isso. Tem que levar em consideração onde a pessoa nasceu, como ela é tratada dentro da casa dela, né? Tem famílias disfuncionais, principalmente hoje em dia. Então você já não tem o papel do pai e da mãe dentro de casa, por exemplo. Aí você tem pai e pai, você tem mãe e mãe, você tem umas famílias malucas, aí você tem ou 2 pais com uma mãe, agora Pois não é. é? Aí a criança nasceu, você vai falar o quê? "Ah, perdida na vida". Não, não tá não, por quê? Pra isso que existe o corpo de Cristo, para atrair essas pessoas. Então, essa pessoa ao longo da caminhada dela, com certeza vai encontrar alguém que vai pregar o evangelho para ela, e às vezes nem com palavras, mas com gestos, não Com é? atitudes, Com né? atitudes. Então, aí a pessoa, de repente, começa a enxergar que existe um Deus criador, que existem regras, que existe a palavra para a gente seguir, e aí tudo muda. Então, aqui também está o papel de um intercessor, né, que viu uma criança nascer numa família disfuncional, a oração. A gente precisa crer no poder da oração e no poder da palavra lançada sobre a vida do próximo. Mas para isso, a gente tem que trabalhar. A gente precisa exercer esses ministérios aqui
para que essas coisas aconteçam, essas É, transformações. porque aí é o corpo, né, É o caminha, corpo, né, Cris? exatamente. É Muito isso. bom, muito bom. E Cris, duas perguntas que normalmente as pessoas têm dúvidas também. Todo mundo tem pelo menos um desses ministérios, Sim, né? Você sim. crê que todo O que mundo pode, tem um desses 5 sim, ministérios? porque essa é a formação do corpo de Cristo. Sim. Então, o que pode acontecer é que algumas pessoas vai ter um desses ministérios que se destaca mais e pode ter até misturado com outro. Essa era a outra pergunta. Responde Essa era a então. outra pergunta. Então, a gente pode ter mais de um desse Sim, ministério. Que até você deu exemplo, Jesus tem os 5. sim, ele é o único que vai ser completo, que vai ter os 5. Ele Uhum. é o único. Agora, nós podemos ter um principal misturado com o outro. Então, por exemplo, você pode ter um evangelista com mestre, que é muito comum. Um pastor com dom de profecia, um pastor com profeta, também é Uhum. muito comum. Entendi. Então, todo mundo tem pelo menos um ministério, isso é interessante, que é a Sim, formação da igreja. é. Então, né? Então, querido, se você tem dúvida aí, né? Às vezes pessoas têm dúvidas disso. Hoje eu trouxe um monte de dúvida que a gente recebe das pessoas aqui, Cris. A Cris respondendo tudo aqui. Então, se você tem dúvida, puxa, mas o que eu não me encaixo em nada? Em um você encaixa. Em um você encaixa porque todo mundo tem um ministério, porque essa é a formação da igreja. E outra coisa é que você pode ter mais de um desses ministérios aí sobre a sua vida, né. Muito bom, importantíssimo compartilhar e para a gente pensar de maneira diferente. E aí, de novo, até recapitulando o que a Cris toda essa explanação que a Cris trouxe pra gente aqui, né. Talvez você não seja um apóstolo, um pastor, um profeta e tal na igreja onde você está, mas, né, a Cris trouxe eu só senti falta do profissional de TI, que eu sou profissional de TI fora daqui. Tô brincando. Mas com certeza, se você der uma pesquisada, você vai encaixar. Eu tô brincando. Mas aí você pode exercer, ó, tem tantas profissões aqui relacionadas, onde você pode estar exercendo aí esse ministério Uhum. fora, né, que a gente tem que parar de pensar nisso, né, Cris? "Ah, é dentro da igreja", não, como ela falou, igreja é quartel, é lugar para preparação para a gente sair. Então seu Uhum. ministério vai ser justamente fora dali, né. Uma pergunta, Cris, Deus pode usar meu talento? Né, que a gente falou de talentos, dons ali, Deus Uhum. pode usar o talento que alguém tem ali, lembrando que a gente falou de dom e talento é o que a gente aprendeu, né. Uhum. Deus pode usar o talento de uma pessoa Com certeza, e com aquele certeza. talento pode ser não, que o talento você falou que é algo que a gente aprendeu, né, e não Isso, é uma habilidade que precisa ser treinada, e você uhum. vai melhorando. Aí melhora ainda quando a pessoa tem o talento e o dom dela se encaixa no talento, Então melhor pode acontecer ainda. isso, o dom também está relacionado a Sim, um talento que ela sim. desenvolveu ali, Eu acredito que sempre. Eu acredito né. que a pessoa tem o dom, e aí ela pode usar também o talento dela para melhorar ainda mais, para fazer crescer esse dom, com certeza. É isso aí. Bem esclarecedor aqui o papo que a gente está tendo com a Cris, porque também a gente pode ter um talento e ter um dom que é outra coisa. Por isso que a gente vê aí, né, que eu conheço pastor que é baterista também, que toca bateria. Talvez a bateria Sim, era o talento, né, sim. e o pastor é o dom ali, o dom ministerial que Deus tem para ele. Muito bom, muito bom. Tivemos aqui alguns comentários ao longo aqui, da nossa conversa. Aqui, a gente não terminou não, viu, gente. Calma aí que tem um assunto interessante para falar com a Cris aqui. Quem esteve aqui conosco aqui, o Vitor, a paz do Senhor, ele falou aqui, Vitor é o menino de vocês. O Victor é um amigo Amigo? nosso, um Ah, amigo, um irmão na fé, que ele, a benção. Késia, eu acho que é ele, né, Vitor Vinha? Vitor Miguel Vinha, isso.
ele mesmo. Uma bênção, é um pastor. Ah, benção. Deus Ele abençoe. já descobriu qual que é a virtude dele. Aí, ó. E a gente sempre fala em casa, eu e meu marido, realmente ele tem esse chamado mesmo, esse ministério de pastor, porque ele cuida de vidas com todo amor. Não só ele, a esposa, o filho, a nora, a família toda. Ah, isso é demais, né? É, Quando alguém tá ali lindo de realmente, ver, lindo de que a ver. gente vê o florescer, né? Como você falou no Sim, começo ali, através da sim. vida de alguém. Eni Lima, feliz por ouvi-la. Falou, conhece a Eni Lima, não? É que tem tanta gente que segue ali também, né? Alexandre Oliveira. Não sei se é. Tá como. A foto aqui tá bem pequenininha. Acho que era mulher. Ó. O Vitor tinha falado aqui. Acredito que lidar com os comentários não cristãos O é a Elton é parte meu mais primo? fácil. O- Desculpa. Não, tranquilo. O Vitor tinha falado dos comentários que a gente falou Uhum, de não cristãos no começo. Ele falou isso é a parte mais fácil. uhum. Você tinha falado, Fê? Tinha falado alguma coisa aí? Não, que era mulher mesmo. Ah, que eu tava Eu vendo conheço aqui. a pastora Eni, mas eu não sei se é ela. Deve ser, então. Ai, ela, que linda! Um beijo no coração. Aí, tem aqui tá o nome como Kildare Rodrigues Nilander. É o Tuda. É, O Tuda é o esposo da Cibele, minha amigona, minha irmã na fé. E falou aqui, essa jornalista é uma tremenda profissional e competente. Que alegria ver uma cristã neste nível. Amém. Glória a Deus. E aí o pessoal fez mais comentários aqui sobre julgamento, que a gente tinha colocado, sobre o olhar humano, que é falho. Muito bom. Aí a Lu Nunes, por último, aqui comentou: infelizmente, muitos pensam que a igreja é empresa, só querem cargo. Que triste. Ela colocou aí, realmente. Isso é um grande problema. Gente, muito bom. Quero mandar Compartilha um aí. beijo para minha irmã Tereza ali, que é Olha minha aí, parceira de ela tá aí? oração. Eu reconheci Olha ali. Cadê a chuva de corações? Tem chuva de corações aí, que Felipe? Não tem mais. A gente colocava chuva de coraçõezinhos aí. Muito bom. E Cris, até a gente falou um bocado aí agora sobre ministérios e viver, muito esclarecedor, bom demais. Então, gente, para você que tem dúvida aí, assiste de novo aqui o que a Cris disse. Siga ela nas redes sociais. Eu vi que o Felipe colocou aí o Instagram da Cris em um momento aí. A Cris tem. Fala pra gente do Bíblia Investigada, Cris, um pouquinho. Bíblia Investigada é um projeto de estudo bíblico, né? Às vezes, algumas pessoas às vezes não entendem, porque falam assim, está investigando a Bíblia. Não, é no sentido de meditar na palavra, né? De você investigar o que realmente aconteceu dentro do contexto, naquela época. Então, a gente estuda com um pouco mais de profundidade a palavra, para entender principalmente aqueles textos, né, que são mais polêmicos. Então, eu faço um estudo, eu busco informação e explicações de pastores, de grandes mestres, né? Então, assim, é um trabalho em conjunto com várias pessoas para facilitar o entendimento bíblico. Porque a partir do momento que você entende o que está ali na palavra, você passa a viver. Então, o objetivo do Bíblia Investigada é esse, que as pessoas entendam a palavra de uma maneira simples. Muito bom. Porque quando é simples, parece que flui, né? É necessário, né, Cris? A gente esclarecer. Sim. Até eu tenho um canal também que eu coloco vídeo lá semanalmente. Eu costumo dizer, chama Pequenos Goles de Água Viva, a série. Que Né? bem. É justamente a gente trazer respostas bíblicas para situações, né, do nosso dia a dia ali. E como que a pessoa pode participar do Bíblia Investigada? Que eu lembro que eu entrei, eu tô lá. Tem 2 grupos lá no WhatsApp, agora cabe mais gente, né, no grupo. Antes era 256 pessoas, agora pode entrar mais, então não precisei mais formar outros grupos, né. Então tem 2 grupos no WhatsApp, para quem quer receber, mas também tem no Facebook, o Bíblia Investigada. Tá bom. E eu também posto os estudos, mas de uma maneira, assim, mais resumida no Instagram. No Instagram. Aí eu tenho uma amiga que trabalha comigo, que é a Cássia Oliveira, ela me ajuda muito, porque não dá tempo. Se você tem que se preocupar com a divulgação, às vezes você perde o tempo. Eu sinto que eu estou perdendo tempo de produzir conteúdo. Você então eu produz, conto tem alguém que me ajuda. precisa. Verdade. Precisa mesmo. Então,
Felipe depois pode colocar aí de novo, Fê, o Instagram da Cris. Segue a Cris no Instagram e de lá consegue partir também pro grupo do Sim, WhatsApp e tudo consegue, mais, né, consegue, Cris? É consegue. benção demais. Aí o Linktree dela aí, muito bom. Eu faço parte lá, eu vejo as matérias delas, recompartilho algumas também, muito bom. Uhum. E Cris, você tá tendo mais trabalho aí de sábado pra cá, né? É, Tá tendo uns trabalhos aí é. diferentes não, né? O papel de jornalista ali, mas tá com essa. Até comentei aqui fora do ar, né? Se a gente tivesse combinado de sábado pra cá, Aham. talvez a gente ia ter um outro tema, não que esse tema é importantíssimo, eu queria conversar contigo fazia tempo, mas a gente viu aí a crise lá em Israel se agravando, né? Algo ali que A a gente guerra, né, entre tem Israel e várias Hamas. situações ali ao longo do tempo, mas aí de sábado para cá tiveram algumas complicações. Queria que você falasse um pouquinho o que você já tem visto, que você tem pesquisado ali sobre essa situação Uhum, lá em Israel, Palestina ali, eu creio que eu vi que uhum. hoje você começou a publicar algumas matérias ali, né? Sim. Agora a gente está publicando mais assim, qualquer curiosidade das pessoas, né? Por que Israel não foi capaz de se defender, né? Se tem um exército tão avançado, tanta tecnologia. Então, a primeira dúvida é essa das Uhum. pessoas, né? E o que aconteceu nessa situação? É que Israel não foi atacado somente pelo Hamas, que é aquele grupo terrorista, mas o Hamas teve apoio de outros grupos terroristas. Então, tem a Jihad Islâmica, o Irã está apoiando, o Hezbollah também. E eu li uma notícia hoje falando, inclusive, do Talibã, que também é a favor do quê? O que os árabes querem? Da destruição de Israel. Então, é, essa é a primeira dúvida, e a segunda é, as pessoas querem saber se isso está associado às profecias bíblicas, né? Então, Uhum. assim, a resposta é sim. A gente só precisa tomar cuidado para não querer associar, por exemplo, é a guerra de Gog e Magog, né? Não é bem isso. Eu acredito na profecia progressiva, eu sempre falo isso, para Ah, todos os sinais que Deus deu. Então, ao longo do tempo, a gente vai ver isso piorando, né? O ódio a Israel, a gente vai ver piorar cada vez mais. Então, vai ter aquela separação, né, das ovelhas e dos bodes, que são as nações. Então, vai ter nações que vão apoiar Israel e nações que vão contra Israel. O que a palavra diz? Né? Aqueles que forem contra serão amaldiçoados, que forem a favor serão abençoados. Tem uma passagem bíblica que fala sobre isso. Tem grandes polêmicas, tem pessoas que falam que isso não era para os dias de hoje, que isso é só no passado, mas pelos pastores que eu ouço e que eu acompanho, tem tudo a ver. Né? Então, o que a gente vai ver agora? Nações que querem destruir Israel. uhum. Qual que é o objetivo do Hamas? Então, muita gente acredita, por causa da desinformação na mídia, né? Muitos nem acreditam que é um grupo terrorista. E aí as pessoas falam, mas eles estão ali para defender os palestinos, ou então eles estão ali porque eles querem criar um Estado Islâmico. E hoje aquela live com o arqueólogo Rodrigo Silva e a Aline, do canal Aline É, em eu não Israel, consegui acompanhar, né? muito Eu vi bom. lá que você colocou Então, algumas coisas. ela deixa bem claro isso, né? Que o objetivo é a destruição do Estado de Israel. E eles proclamam isso o tempo todo, Tanto que parece, não sei se é estatuto lá, mas diz que uma das do direções do Hamas. Hamas lá o objetivo é destruir Israel. Destruir toda a população, né? E no Alcorão, inclusive, pode procurar lá que você vai ler sobre isso. Como que cristãos e judeus devem morrer? De forma indigna, vergonhosa. É por isso que eles cometem tantas atrocidades. Então, o que a gente viu? Simplesmente mataram pessoas, sequestraram, por nada? Não. Teve estupro, né? Teve mortes indignas, como eles falaram, pessoas que foram queimadas vivas dentro dos carros. Então, o que eles fizeram realmente são atos terroristas, É. E tem muita coisa, né, que a gente nem tá vendo, talvez, né, Cris, ali. com certeza. Principalmente os números, por exemplo, a gente não vai saber qual que é a realidade Né? mesmo. Então, até agora eles falam em 1.200, com certeza é muito mais. Muito Dos mais. dois lados ou Eu acredito que dos dois lados. Dos dos dois dois lados, lados a gente não porque, vai ter o número. se eu não me engano, dentro da faixa de Gaza, entre os palestinos, 7% são cristãos. Então, você deve imaginar que o tratamento não é bom, né? Então, muita gente deve morrer lá dentro também.
E Entendi. são coisas que a gente não vai ver nos noticiários, nas É, né? manchetes. É igual, notícia de igreja perseguida. Não se mostra, né? É, Você já trabalhou no Portas Abertas, né? a Portas Abertas mostra, a mídia cristã mostra, mas quem lê, né? É verdade. Infelizmente, é aquilo que eu te falei. As pessoas leem os títulos e julgam, né, o que está escrito na matéria, mas as pessoas não tomam conhecimento do que realmente está acontecendo. Não todas, né? Não é geral. Uhum. Algumas pessoas se importam. Você mesmo falou que se importa e lê, É. não é? Eu leio, Então, compartilhei, né? Tem que... algumas pessoas Até antes de leem. vir para cá, eu vi um vídeo até sobre a situação aí atual lá, histórico, tudo, e bem interessante, que a gente tem que pesquisar e saber. Sim. A E diferença, né, hoje em dia, do cristão bem informado é bem relevante. Eu acho que existe uma necessidade muito grande de cristãos bem informados. é verdade. Em primeiro lugar, na palavra, conhecer a Bíblia, conhecer as profecias, meditar na palavra e nessas profecias. É base. E depois, então é assim, antes a gente tinha o jornal papel, né? Hoje não, mas antes a gente falava assim, a Bíblia numa mão e na outra mão tem o jornal. Hoje a gente já não tem o jornal papel, então a gente pode colocar o celular, né? Uma Bíblia aqui e o celular aqui. Você tem que saber o que está acontecendo. É verdade, é Ainda verdade. que não seja algo agradável, mas é necessário. É. Porque como que a gente vai saber sobre o cumprimento das profecias e o desenvolvimento delas se eu não sei o que Conectar um ao acontece no outro, mundo? né, ô Cris? Conectar o que a Bíblia diz e o que está acontecendo no mundo. Isso aí Sim, é muito necessário, né? é. Essa questão ali, Cris, fica atento aí nas minhas redes, né, da Cris aí. Vamos ver se a gente faz alguma coisa em breve aí, né? Uhum. Até ao longo das próximas semanas aí falando disso, né? Mas você imagina ali isso, né, baseado no que você já pesquisou tudo, futuro para essa situação ali? É algo que a gente não tem como Não saber, dá né? para saber. Não dá. Se é algo que vai terminar logo, algo que... Não dá. Por exemplo, não teve a guerra dos 6 dias que Israel venceu e conquistou muitas sim. terras, né? E praticamente triplicou o seu território. Não, durou 6 dias. Mas a gente vê outras guerras se enrolando nos dias de hoje, e aí você imagina que aquilo vai acabar em questão de meses e dura anos. Tem guerra já tá durando mais de um Mais de ano 10 aí, né? anos também, É, né? também. Síria. Então você vê assim, o país todo destruído, a guerra continua, a situação não se resolve. Aí se você for buscar a raiz do problema é disputa de poder. Claro que tem o lado espiritual também, Uhum. a gente sabe disso. Mas não tem como falar, a gente não sabe, pode É. durar dias. Mas pela profecia, o que a gente entende? Israel não vai perder, não é? Isso aí. É profético, a gente sabe que tem que continuar, e Israel é o povo de Deus. E a gente sabe que existem profecias exclusivas para o povo de Israel. Uhum. Eu sei que tem muita gente que fala, nós somos Israel de Deus. Não existe essa teologia da substituição, porque existe um tratar com Israel, existe um tratar com a igreja, existe um tratar com o ímpio, diferente. E quando Deus derramar as taças da ira dele, isso não cairá sobre a igreja, por exemplo. Então, as profecias, elas são específicas para grupos diferenciados. Uhum. Não dá pra gente colocar tudo no mesmo Não, pote, né? não. Então, assim, o que vai acontecer, só Deus sabe. Só Deus sabe, é isso aí. Essa questão aí que você falando é de tentar entender quanto tempo duraria, até se a gente for ver o desenrolar ali, o poder que o pessoal tá mandando ali pra guerra, né? E os países, eles estão fazendo alianças. A Isso gente aí. está vendo cada vez mais o que está acontecendo. A gente está vendo a separação dos países, das ideologias e pensamentos e religiões. Então, você vê, por exemplo, aliança entre Irã, China, Rússia. Você vê grandes potências se unindo com uma ideologia de governo que não é legal, não é? A gente Sim, está vendo verdade. as coisas que estão acontecendo no Brasil também, então a gente vê países ditadores se unindo as forças, unindo exércitos, armas. Então, assim, para mim, isso só mostra que quando chegar no fim, a gente vai ter a luta do bem contra o mal. Não vai acontecer isso, não vai. E dentro de cada nação também, você não vai falar, porque essa nação está desse lado, ela é católica. Não.
vai ter também a separação das Até pessoas, dentro das nações, né? até dentro das nações. Então, vai ter as pessoas fiéis a Deus e as infiéis. Então, vai ter separação em tudo, e é o que a gente está vendo. Vai ter a separação do joio e do trigo, do bem e do mal, de luz e trevas, né? É isso aí. A Lu comentou aqui, na Líbia já dura 12 anos, o país dividido, então tem guerras aí que a gente oremos, né? Oremos. Nosso papel como igreja é Orar orar por pela tudo paz. isso. E como você falou, o final da história a gente conhece. Né? Exatamente. O único povo que conhece o começo, o meio e o fim da É história. verdade. Porque às vezes as pessoas se preocupam tanto, né? Não que a gente não tenha que se preocupar. Não é isso que eu estou dizendo, né? Se preocupar com sinais. Mas às vezes a gente fica tanto nos sinais e esquece do principal, que é o viver como cristão, e que a Uhum. gente sabe o final da história, né? O final da Fazer a história, diferença. fazer a diferença e da história ali de Israel, o povo de Deus também, tudo mais. Muito bom, Cris. Mas para a gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse uma palavra aqui para o público, as pessoas que assistiram a gente, até de acordo com o nosso tema central do que nós falamos aqui hoje, né? Queria que você deixasse uma palavra para as pessoas que estão assistindo, que vão vir assistir aqui, sobre exercer, que ela tem um ministério e de ela exercer um ministério mesmo que não seja na igreja. Eu queria que você deixasse uma palavra. Tá bom. Bom, então eu finalizo hoje dizendo para você que está me ouvindo nessa noite que todo propósito tem o seu processo. Então, que você tenha paciência, que busque sabedoria do alto, que tenha humildade também para passar por esse processo, como a borboleta passa pelo casulo antes de começar a voar, e que você esteja sempre focado na vontade de Deus para a sua vida, que você possa sentir o Espírito Santo dentro de você, que você possa sentir essa paixão pelo seu dom, seu chamado, seu ministério, que você possa se descobrir em Jesus, que é o nosso maior modelo. Então, nessa noite eu também oro por você, para que você possa encontrar esse ministério, que você possa sentir virtude sair de você, como Jesus disse que sentiu quando ele curou aquela mulher que estava com hemorragia há 12 anos. Então, em nome de Jesus, que sua vida seja curada, que você possa se encontrar em Cristo e que você possa entender o propósito do reino aqui nessa terra e que a gente possa, dessa maneira, exercendo o nosso ministério, o nosso chamado, que a gente possa sentir que na terra existe também um pedacinho do céu. E isso depende de cada um de nós. E para isso nós precisamos ser pessoas transformadas em Cristo. Amém? Muito bom, Cris. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Tá com a gente aí, né? Desde você veio 1 ano e pouco atrás, a gente falou, né, desse tema aqui, da gente bater esse papo. Eu acho que aqui, né, é até algo de grande utilidade para a igreja, né? Que a gente pensa que não, mas as pessoas têm tantas dúvidas com relação a isso de ministério. Dessa questão que você falou ali, todos têm um ministério, né? As pessoas têm dúvida com relação a isso. Isso, nosso papo aqui vai ser de grande valia. Foi bênção demais estar contigo. E vamos ver se a gente faz algo em breve. Fica ligado nas minhas redes aí, da Cris, ver se a gente faz alguma coisa aí em breve aí, falando da questão do conflito lá em Israel, tudo mais. Tem tantas coisas ali que a gente pode discorrer ali. Como eu falei, se tivesse. Dava para a gente ter outro papo na próxima segunda de novo. Verdade. Obrigado, Cris. Deus Eu que abençoe demais agradeço. sua vida, sua casa, sua família ali. E foi bênção demais. E você que esteve conosco aqui essa noite, obrigado pela sua companhia. Você que vai assistir ainda, compartilha também com mais pessoas. Olha só, de grande utilidade, como eu estou falando aqui com a Cris, disso para nós como igreja, para você como cristão, seja fora da igreja também. Compartilha para que mais pessoas tenham acesso a isso. Se você assistiu aí, que recebeu esse link de alguém, se inscreve aí no canal para a gente estar junto, estar em conexão aí nos próximos programas. Segue a gente lá no Instagram, @VN_cast, vai ser uma honra. Até sugira temas ali, vai ser uma honra estar em contato aí contigo. E deixo aquele abraço de sempre, aquele beijo. Fica com Deus, Deus te abençoe e até
o próximo programa. Deus te abençoe. Até mais. Fica na paz.